Ei pessoal, hoje faremos um resumo de um mangá chamado Into the Light Once Again. Por favor, lembrem-se de curtir e se inscrever no canal se gostarem do vídeo. Isso ajuda muito nosso trabalho. Obrigado! Nossa história gira em torno da quinta princesa do Império Aging Bell, Marianne. Adorável, bem educada e amigável, ela é praticamente o exemplo perfeito de uma princesa. Quando Marianne sorri, ninguém consegue desviar o olhar. Seus olhos dourados cativam todos ao seu redor, e sua personalidade conquista corações. Mas essa história não é sobre Marianne. É sobre sua irmã, o completo oposto de Marianne em todos os aspectos. Com cabelos negros e olhos verdes, ela não é adorada como sua irmã mais nova, mas isso não significa que ela a ame menos. Ao contrário de Marianne, ela precisa suportar muitos comentários cruéis sobre sua aparência. As pessoas sempre comparam as duas irmãs, chamando-a de corvo negro em contraste com a luz brilhante de Aging Bell. Mesmo assim, ela aguenta tudo pelo bem de sua irmã. Isso até o dia em que foi acusada de envenená-la. Nossa protagonista, Alisa, convidou Marianne para um chá em uma bela manhã de primavera, esperando compartilhar um chá especial que havia recebido como presente. Antes que Alisa pudesse tomar um gole, sangue começou a escorrer dos lábios de Marianne, e, no segundo seguinte, ela desmaiou. Vocês podem imaginar o que aconteceu a seguir. Os rumores começaram a circular sobre a princesa maligna Alisa, que supostamente planejou tudo desde o início. Alisa passou de princesa marginalizada à vergonha da nação e, por fim, prisioneira, tudo em um único dia. Ela foi trancada em uma cela pequena no subsolo, recebendo apenas uma refeição por dia, sem notícias de sua irmã ou de seu destino. Até que, um dia, dois guardas aparecem e a conduzem algemada pelos terrenos. Depois de tanto tempo no escuro, Alisa fica tão grata por ver a luz do sol que sorri e comenta sobre sua beleza. Isso irrita profundamente os guardas, que a jogam dentro da sala do trono. Lá, ela se depara com os outros membros da família imperial. Marianne também está presente, aparentemente sem nenhum ferimento. Antes que Alisa possa expressar seu alívio, a sentença dela é anunciada. Acusada de tentativa de assassinato contra a quinta princesa, Marianne, Alisa é cruelmente sentenciada à morte. Dá para acreditar? Como uma família pode fazer algo assim a um dos seus próprios membros? Atrás de todos, sorrindo como um demônio, está a pequena Marianne. Será que ela teve algo a ver com isso? Os primeiros e segundos príncipes, Laz e Alcis de Aging Bell, claramente não têm nenhuma simpatia por sua jovem irmã. A terceira princesa, a Adelina, parece genuinamente feliz com a notícia, enquanto o pequeno príncipe Lelis tenta manter uma expressão corajosa. O imperador, o Luz de Aging Bell, pergunta à filha se ela se declara culpada do crime. Ele está completamente convencido de que foi ela quem envenenou Marianne, chegando a dizer que é nojento ela continuar fingindo inocência. Que tipo de pai é esse? Segurando as lágrimas, Alisa luta para responder. Sua irmã, Adelina, avança e exige que ela responda ao imperador, encarando-a ferozmente. Será que não há uma única pessoa nesse lugar que se importe com ela? Nem mesmo o pequeno Lelis demonstra compaixão por Alisa. Parte da razão para essa crueldade implacável é o suposto testemunho de uma criada chamada Rebecca, que trabalhava no palácio de Alisa. Ela afirma ter visto Alisa colocar um misterioso pó branco na xícara de Marianne no dia do chá. Obviamente, isso não é verdade, mas quem quer que esteja armando contra Alisa fez um trabalho muito convincente, até mesmo plantando o mesmo pó no armário do quarto dela. Alisa começa a chorar, jurando pela sua vida que nunca tentou machucar sua irmã. Ela olha para o irmão mais velho, o príncipe herdeiro Laius, buscando simpatia, mas, em vez disso, recebe um tapa. Ele diz ao pai para não perder mais tempo e ainda sugere que queimem os olhos dela antes de decapitá-la. Que tipo de pessoa sádica faria isso? É difícil acreditar nessas pessoas. O pai, o imperador, ordena que os guardas deem apenas água suja a Alisa enquanto a arrastam para longe, marcando a data de sua execução para dali a 4 dias. Quando o dia finalmente chega, Alisa não está mais totalmente sã. Dá para culpá-la? Sua família inteira se voltou contra ela, sem nunca sequer permitir que ela se defendesse. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles realmente levaram a sugestão de Laius de queimar os olhos dela a sério, cegando-a de forma literal e figurativa. Consumida pela dor, Alisa implora a deusa da lua e da vingança, Selena, por uma chance de provar sua inocência ou, pelo menos, de se vingar. Caso isso não seja possível, ela deseja nunca mais renascer como humana. Quando Alisa abre os olhos novamente, ela renasce como uma preciosa bebê de cabelos prateados e olhos azul oceânicos. Ela acredita que Selena a abandonou, mas, pelo menos, esta vida começa melhor do que a anterior. Ela já é adorada pelas criadas e por sua família. E sim,
Adivinhe? Ela é uma princesa novamente, desta vez como Aissa, a primeira princesa do Império Elmer, o maior rival de Edinbel. O príncipe herdeiro, o jovem príncipe Isis, já está obcecado por ela. E quem não estaria? Seus olhos brilhantes como joias e cabelos prateados macios já lhe renderam o apelido de a única estrela de Elmer. A este ritmo, ela estará rivalizando com Marianne em pouco tempo. Isis tenta fazer amizade com sua irmã, mas essa não é uma tarefa fácil com uma bebê de apenas 10 meses. No início, Aissa hesita em se conectar com ele, mas ouve atentamente quando ele começa a contar a história de seu nascimento. Isis sempre quis ter uma irmãzinha, mas sua mãe era frágil e incapaz de ter mais filhos. 2 anos atrás, ela faleceu e foi substituída pela Imperatriz Iris, que deu à luz Aissa. Em vez de sentir ciúmes e ressentimento por essas novas adições, Isis é grato por ter uma família novamente. Que garoto doce! A própria Imperatriz aparece, encantada ao ver seu enteado e sua filha se dando tão bem. Logo atrás dela está o Imperador Tyrion de Elmer. Tyrion era originalmente um herói de guerra conhecido por subjugar nações vizinhas e criar uma rota chamada Caminho da Glória, que liga todo o Império Elmer. Atualmente, ele é conhecido por suas habilidades excepcionais de diplomacia e tomada de decisões sábias. Quando Aissa cresce em sua nova vida, ela se encontra cercada de amor e afeição. Quando nasceu, seu pai, o imperador Tyrion de Elmer, distribuiu moedas de ouro e pão para os famintos, concedeu perdões a prisioneiros e agradeceu a Deus. Quem é esse homem? Ele parece quase um santo. Aissa não poderia ter encontrado uma família mais perfeita para recomeçar sua vida. Contudo, quanto mais amor ela recebe, mais é assombrada pelas memórias de seu passado como Alysa. Enquanto estava presa, Alysa foi visitada por Marianne, que, em vez de mostrar piedade, riu dela. Marianne afirmou que queria ver o quão patética Alysa estava antes de ser condenada à morte. Seus olhos vermelhos brilharam nas sombras enquanto ela provocava sua irmã, prometendo encontrá-la no local da execução. Para dar mais contexto, Marianne nasceu de uma mulher comum, mas foi aceita na família real por causa de seus olhos dourados. Já Alysa era filha da mesma mãe que o príncipe herdeiro, mas isso não impediu que ele a traísse e ordenasse que seus olhos fossem queimados. É por isso que Aissa tem dificuldade em aceitar o amor e a afeição que o pequeno Isis lhe dá agora. Ela jura nunca acreditar nele e nunca amá-lo, para evitar ser traída novamente. Não é triste? Mas também parece impossível, considerando a quantidade de afeto que o príncipe lhe oferece. Alguns meses depois, Aissa celebra seu primeiro aniversário. Ela ainda é muito amada, mas começam a surgir rumores de que há algo errado com ela, provavelmente devido à sua atitude reservada. Ela ainda não falou e raramente demonstra emoções, o que é incomum para uma criança de sua idade. Claro, ela poderia falar se quisesse, mas tem medo de tentar. Em momentos assim, ela é confortada por orbes especiais de luz que a acompanham desde o nascimento. Apenas Aissa pode vê-las, provando seu status como uma encantadora especial capaz de ver entidades do mundo natural. Esses espíritos conversam com ela e oferecem consolo, mesmo quando os servos começam a duvidar dela. Sua mãe, no entanto, acredita nela e a tranquiliza frequentemente, dizendo que Aissa pode levar o tempo que precisar. Enquanto as criadas discutem os preparativos para seu aniversário, o imperador visita sua esposa e filha. Ele a acaricia na cabeça com afeição, e a imperatriz Iris oferece para deixá-lo segurá-la. No entanto, parece que ele não sabe como segurar um bebê, ou talvez esteja apenas sobrecarregado pela fofura dela. Acho que é mais provável que seja a segunda opção. Iris tranquiliza Tyrion, dizendo que sua filha está perfeitamente saudável, encorajando-o a pegá-la nos braços. Enquanto a segura, o imperador decide organizar um banquete para comemorar o aniversário de Aissa, e por um mês inteiro. Ele está tão obcecado por sua filha que acha perfeitamente razoável realizar uma festa de um mês. Aissa se sente um pouco estressada com a ideia de estar em evidência por tanto tempo, mas sua mãe parece já ter cedido à ideia. No palácio, Iris, ao contrário de sua predecessora, não era uma princesa, mas a filha de um marquês. Por isso, temia pela segurança de seus filhos, que poderiam ser considerados inferiores aos de sangue real sagrado. Quando o imperador demonstrou tanto afeto por sua filha de forma tão grandiosa, seu coração se tranquilizou. Iris era filha da família Russell, uma linhagem de marquês responsável por proteger a fronteira norte. Eles raramente visitavam a capital, então o banquete de um mês foi uma ótima desculpa para convidá-los, trazendo uma dupla vitória para a imperatriz, embora não tanto para sua filha. O contraste com sua antiga vida era dolorosamente óbvio para Aissa. A mãe de Alyssa não se importava com ela, e o imperador só se importava com o príncipe herdeiro, Laos. Sem falar na maldade de Marianne, é claro. Enquanto Aissa dorme nos braços de sua mãe, ela acorda mais tarde sozinha em seu quarto.
Quem deixa um bebê dormir sozinho em uma cama grande assim? Mas, aparentemente, é assim que funciona neste palácio. Mais uma vez, os espíritos amigos de Aissa aparecem e, de repente, começam a brilhar na janela. Em seguida, eles se transformam em um homem de cabelos loiros e olhos dourados, cercado por orbes de luz. Aissa fica aterrorizada, como qualquer um ficaria se um homem desconhecido surgisse em seu quarto no meio da noite. No entanto, ele não faz barulho e se aproxima silenciosamente, comunicando-se apenas com sua força de vontade, como uma espécie de telepatia. As orbes se transformam em pequenas fadas que dizem: "Eu vejo o rei." Parece algum tipo de profecia, mas Aissa está muito assustada para reagir. Ao perceber que ela não responderá, o homem estranho decide que veio cedo demais. Ele pressiona um dedo contra sua testa, apagando todas as memórias do encontro e colocando-a para dormir. Mas quem é ele? Seria uma versão mágica dos Homens de Preto? Acho que nunca saberemos, porque, quando a criada acorda Aissa na manhã seguinte, ela não se lembra de nada, exceto da lua. A vida segue normalmente, e Aissa passa a maior parte do tempo aprendendo a andar com a Imperatriz. Ela está muito nervosa para tentar outras coisas, mas se esforça ao máximo, talvez porque cada passo pareça um passo em direção à liberdade. Com seu pequeno corpo, ela só consegue se manter em pé por um tempo limitado, mas cada vez que vê Iris torcendo por ela, as memórias do passado voltam. A mãe de Alissa, a Imperatriz Edenel, nunca a olhou com metade do amor que Iris demonstra agora. Edenel só a segurava para impressionar os nobres, mas, mesmo que fosse falso, Alissa sempre apreciava o calor dos braços de sua mãe. Sacudindo as memórias, Aissa tenta dar mais um passo, incentivada pela Imperatriz e pelas criadas. Mesmo uma pequena queda não abala sua determinação. Em um momento, ela está de pé novamente, tentando manter o equilíbrio enquanto caminha na direção de sua mãe. Ah, ela é tão fofa quando está determinada. Alguns dias depois, os pais de Iris, o Marquês e a Marquesa Russell, chegam para o grande banquete de aniversário, animados para conhecer a neta pela primeira vez. Eles são muito afetuosos, assim como Iris, que fica radiante ao se reunir com os pais. Ela pergunta sobre o território no norte e como têm sido as relações com Edenel. Espere, Edenel, como a família de Alissa? Ao entrarem no palácio, os pais de Iris comentam que as coisas têm estado tranquilas desde o acordo de paz, indicando que houve tensões entre as duas famílias no passado. No entanto, há uma certa desconfiança, pois circula um rumor de que a família Edenel enviará um emissário e um presente para o banquete de aniversário de Aissa. Aissa fica imediatamente apavorada com a ideia de alguém da família real aparecer. Ela começa a chorar, causando preocupação entre os parentes, que brincam que ela detesta os Edenel tanto quanto eles. Mal sabem eles o quanto estão certos. Para acalmar a filha, Iris a leva para um passeio pelos corredores. A tensão diminui com a chegada do imperador e do príncipe, ansiosos para passar um tempo com suas damas favoritas e tomar chá juntos. Isis brinca com Aissa, prometendo sempre protegê-la como um bom irmão mais velho. Ele a levanta e sussurra que está preparando um presente especial para o aniversário dela. Aissa não consegue evitar, começa a se animar um pouco com o grande dia, assim como o resto do império. Os nobres estão ansiosos para conhecer a menina que o imperador ama o suficiente para organizar uma celebração de um mês inteiro. No dia do banquete, a imperatriz e a princesa estão vestidas com deslumbrantes vestidos cor-de-rosa escuro combinando. Até Isis está elegante, vestindo seu uniforme formal e implorando para levar a irmã ao salão de banquete. Os nobres já estão reunidos, esperando pelos convidados de honra. Aissa está muito nervosa, mas, com o irmão e a mãe ao seu lado, ela sabe que não estará sozinha. O imperador se junta à família em uma varanda com vista para o salão, dando as boas-vindas à nobreza do Império Elmer. Ele convida todos a celebrarem sua filha e desfrutarem da festa de um mês. Entre aplausos e vivas, a família imperial desce ao salão, onde todos começam a elogiar a adorável e angelical Aissa. Relutantemente, Isis a entrega ao imperador, que parece ter superado seu medo de segurar bebês agora que todo o império está observando. A festa segue tranquilamente. Aissa é batizada com a água sagrada do deus da luz, e os nobres formam fila para oferecer presentes à princesa. É então que o emissário de Edenel chega. A princípio, Aissa vê os olhos azuis e pensa que é seu irmão, o príncipe herdeiro Laus, mas, quando o convidado abaixa o capuz, ele revela ser Arizon, filho de um duque talentoso nas artes mágicas. Ele parece fascinado pelos brilhantes olhos azuis de Aissa, que são considerados a marca de uma bruxa no Império Edenel. Arizon foi o melhor, e provavelmente único, amigo de Aissa em sua vida passada. Vê-lo agora é ao mesmo tempo emocionante e doloroso.
Apesar de terem apenas 3 anos de diferença, parece que ele se tornou muito mais poderoso, já que agora representa a família Edenel no exterior. Ele se ajoelha para apresentar uma pedra mágica com encantos especiais destinados a proteger quem a usa. Depois de Arizon, o último a oferecer um presente ao príncipe Isis. Mas ele não traz nenhuma joia ou flor comum. Em vez disso, ele deseja fazer um juramento como cavaleiro, dedicando sua vida a proteger Aissa. Ele realmente elevou os padrões para irmãos em todos os lugares. Aissa fica chocada e não quer que seu irmão jure proteger sua vida, nem mesmo em teoria. Ela começa a chorar, mas Isis se apressa em tranquilizá-la, dizendo que sabe o que está fazendo. Com ou sem o juramento, ele já prometeu protegê-la por toda a vida, então qual seria a diferença em tornar isso oficial? Aissa ainda acha que ele está sendo tolo, mas não pode negar o quanto seu gesto aquece seu coração. Sem protestar, ela observa enquanto seu pai nomeia o filho cavaleiro, permitindo que ele faça o juramento em nome de sua irmã. Os nobres estão encantados, e agora, como cavaleiro oficial, Isis leva Aissa para um bom lugar de onde podem assistir aos fogos de artifício, que são absolutamente mágicos. Pela primeira vez, Aissa sente-se em paz ao lado do irmão e começa a se sentir mais otimista sobre sua nova vida. Em um momento de emoção, ela decide sussurrar seu nome tão baixinho que acha que ele não ouviu. Mas Isis não deixa nada passar despercebido. Quando percebe que ela acabou de dizer sua primeira palavra e que era o nome dele, começa a chorar. Eles são preciosos demais. Aissa esperava que ele não percebesse, mas agora Isis está implorando para ela dizer novamente. A comoção chama a atenção do imperador e da imperatriz, que chegam correndo, preocupados que algo ruim tenha acontecido. Mas Aissa finalmente decide abrir seu coração para este novo mundo, chamando-os confiantemente pelo nome. Isso faz todos chorarem de emoção. Sem que ela saiba, Arizon observa de longe. Estranhamente, ele se lembra da família imperial de Edenel, que parece estar indo bem sem Alisa. Ele é o único que ainda sente falta dela. Quando seu mestre chega, Arizon admite que não entende por que Alisa teve que morrer. Ele estava estudando na Torre dos Magos na época e, quando soube, já era tarde demais. Até hoje, ele ainda sonha com ela e frequentemente acorda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele jura nunca perdoar a família Edenel e promete investigar a verdade por trás das acusações contra Alisa. Para sua surpresa, seu mestre rabugento concorda em ajudar, mas com uma condição: Arizon deve massagear seus ombros de vez em quando. Parece um preço justo, se me perguntar. Avançamos 6 anos no futuro. Aissa agora é uma alegre menina de 7 anos, muito mais confortável com sua nova vida. Isis também cresceu, mas continua tão apegado à irmã quanto antes. Enquanto Aissa lê nos jardins, ele se senta ao lado dela, impressionado com o fato de ela já estar estudando assuntos tão avançados para sua idade. Bem, é isso que acontece quando você vive 2 vidas, você renasce como um gênio. Aos 3 anos, quando finalmente relaxou em sua nova família, Aissa começou a demonstrar seus talentos. Aprendeu a ler, impressionando a todos com sua memória e habilidades de escrita. A língua de Elmer é diferente da falada no Império Edenel, mas ela a dominou rapidamente. Logo começou a estudar letras antigas, na esperança de ler textos sobre espíritos na Biblioteca Imperial. É preciso admitir, essa menina é brilhante. Se eu tivesse uma segunda vida, com certeza não estaria usando-a para estudar. Apesar de seu sucesso e dos constantes elogios por seu gênio, Isis nunca a viu como uma concorrente ao seu posto de herdeiro, o que é bom, já que Aissa não tem nenhum desejo de ocupar tal posição. Aissa não tem interesse em assumir o trono, tudo o que ela deseja é vingança contra o Império Edinbel. É por isso que está tentando obter informações sobre espíritos, esperando usar seus talentos inatos a seu favor de alguma forma. E se você está se perguntando como a família Edinbel está, infelizmente as coisas vão bem. Marian foi honrada como santa, embora ninguém consiga entender o motivo, e Laius terá sua cerimônia de entronização como príncipe herdeiro ainda este ano. Mais do que qualquer outra coisa, Aissa é curiosa sobre os olhos vermelhos como o sangue de Marian. Ela só os viu 2 vezes antes de sua morte, mas eles foram assustadores o suficiente para permanecerem gravados em sua memória. Certamente há algum significado sombrio por trás deles. No presente, Isis comenta que, às vezes, sente que Aissa é mais velha que ele por causa de sua inteligência. Aissa lembra que ele também é um gênio, mesmo tão jovem, já é um dos cavaleiros mais talentosos do Império. Quando estão prestes a voltar ao palácio, Isis lhe diz que ela sempre pode contar com ele nos momentos difíceis. Ele é adorável, literalmente a definição de um Golden Retriever humano. Ao retornar ao palácio, Aissa é informada de que a imperatriz está procurando por ela.
O palácio está muito movimentado no momento, pois o Império Elmer está se preparando para o Festival da Primavera, que é dedicado a mostrar gratidão aos deuses. Todo o pessoal do palácio, incluindo a própria imperatriz, está ocupado com os preparativos. Felizmente, Iris é uma boa mãe e sempre encontra tempo para a filha quando pode. Elas não se veem há 4 dias, e Ice está cheia de perguntas sobre a cerimônia e sobre como sua mãe tem estado. Depois de um bate-papo descontraído, Iris menciona um erudito chamado Alman, um professor acadêmico responsável pelos estudos de Aissa. Ela entra em pânico, pensando que vai ser repreendida, mas sua mãe só tem coisas boas a dizer. Iris relata que o professor ficou incrivelmente impressionado com as habilidades acadêmicas de Aissa. Confessando que nunca teve preocupações com a filha antes, a imperatriz admite que, agora que um professor oficial confirmou que Aissa é basicamente um gênio, está preocupada com o caminho que ela seguirá. Afinal, não podem simplesmente deixá-la no palácio sem fazer nada pelo resto da vida. Iris dá a Aissa a chance de pensar com calma e promete criar qualquer oportunidade que ela deseje. Enquanto isso, a cerimônia da primavera será uma boa chance para Aissa fazer amigos de sua idade, algo que ela realmente precisa. Aissa aponta que seu pai e irmão são protetores demais para deixá-la sair e fazer amigos, mas Iris promete convencê-los, como deveria. Toda princesa precisa de alguns melhores amigos. Depois de terminar seu livro introdutório sobre línguas antigas, Aissa volta à biblioteca em busca de algo mais desafiador. Não há tempo para ler tudo, então ela espera usar sua compreensão básica para ler um livro antigo sobre espíritos e acelerar sua pesquisa. Por sorte, encontra exatamente o que procurava. Prestes a ir para casa, os espíritos a direcionam para outro livro, desta vez sobre magia. Aissa não vai ignorar um pedido direto dos espíritos antigos, então leva esse livro também. No caminho para fora, ela encontra Isis no corredor. Apressadamente, tenta esconder o livro que pegou emprestado, mas ou pelo menos tenta. Ao avistar o livro, ela mal explica que se trata de outro volume sobre línguas antigas. Tentando escapar antes que ele faça mais perguntas, sua tentativa falha, mas seu irmão não está interessado em bisbilhotar. Ele só quer elogiá-la por seu esforço nas aulas. Parece que mais alguém ouviu falar do estudioso que a chamou de gênio. Ele também menciona o futuro dela, mas tranquiliza sua irmã caçula ao dizer que não há pressão e que a família a apoiará, independentemente do que escolher fazer. Ainda assim, não parece muita pressão para uma criança de 7 anos? Ela é inteligente, mas mesmo assim. Finalmente sozinha em seu quarto, Aissa tem a chance de mergulhar no livro antigo e aprender fatos fascinantes sobre a história dos espíritos. Embora sua leitura na língua antiga não seja excelente, ela consegue captar uma ideia geral do conteúdo. O único problema é que o livro não menciona nada sobre pessoas que conseguem ver espíritos desde o nascimento, mas contém informações sobre como invocá-los. Bingo! Para invocar, o usuário precisa tanto de mana quanto de um espírito, podendo formar um contrato de invocação que vincula o espírito à sua vontade. Infelizmente, o livro não explica como fazer isso na prática. Livros antigos são sempre tão vagos. Intrigada pelo outro livro que os espíritos indicaram, Aissa pega o volume mágico e, para sua surpresa, a primeira página que abre contém instruções para contratos de baixo nível com espíritos. Com essas duas obras combinadas, Aissa tem informações suficientes para tentar criar seu próprio contrato. Ela desenha uma runa básica em papel, coloca a mão sobre ela e recita uma encantação especial. Naturalmente, sendo uma criança prodígio e uma princesa renascida, ela consegue na primeira tentativa. O papel começa a brilhar e, de dentro da runa, surge uma pequena fada dourada. E essa fada não é um espírito qualquer. Aissa reconhece sua voz imediatamente e percebe que é o mesmo espírito que esteve ao seu lado desde pequena. Para formar o contrato, a fada toca suavemente a testa de Aissa com um beijo e, de repente, assume uma forma física. Ela se apresenta como Lu, um espírito de luz de baixo nível. Não é a coisa mais adorável? Lu explica que, ao serem contratados, os espíritos recebem uma entidade que reside no mundo humano. Por isso, ela agora tem um corpo e pode falar com mais liberdade. Lu parabeniza Aissa por sua invocação bem-sucedida, algo que não é fácil para a maioria das pessoas, mas que Aissa, sendo super talentosa, conseguiu de primeira. Lu a chama de mestre, encantada por finalmente estar conectada com a garota que protegeu durante todos esses anos. Aparentemente, Aissa é bem famosa entre os espíritos, e até o rei dos espíritos sabe sobre ela. Lu deixa escapar sem querer que Aissa é a única no mundo que consegue ver espíritos sem precisar de um contrato. Aissa sabia que era especial, mas não achava que fosse única. Talvez seu poder seja muito maior do que imaginava. Curiosa para testar seus talentos, Aissa pergunta sobre espíritos de níveis mais elevados. Lu explica que invocar espíritos mais poderosos depende da quantidade de magia que o invocador possui.
Embora Aissa tenha uma alta habilidade para se adaptar e se conectar com espíritos, ela não tem muita magia no momento, afinal, ela ainda é apenas uma criança. Lu fica animada quando percebe os biscoitos na mesa, então elas se sentam para tomar um chá enquanto Aissa processa tudo isso. Ela pergunta a Lu como adquirir mais poder mágico, mas não é uma habilidade com um código secreto especial, ela terá que aumentá-lo pouco a pouco se quiser alcançar os espíritos de nível mais alto e, por fim, o Rei Espírito da Luz. Luminous. Luminous é também o nome que os humanos dão ao Deus da Luz, luz associada à glória, vitória e boas colheitas. Acontece que são a mesma pessoa. Neste universo, os reis espíritos nasceram depois que o Deus Criador fez o dia e a noite, e seus nomes mudaram ao longo do tempo. Por isso, hoje em dia, nem sempre são reconhecidos por suas identidades originais. Alguns dos deuses que os humanos adoram são, na verdade, deuses, mas alguns, como Luminous, são realmente espíritos. Graças à pequena lição de história de Lu, Aissa descobriu uma maneira de ajudar sua mãe. No dia seguinte, ela vai até a Imperatriz e o Imperador, animada para anunciar seu plano para as festividades que se aproximam. Como o Festival da Primavera é todo sobre honrar os espíritos e o Deus da Luz, ela propôs seu próprio plano para as celebrações. Cada dia, ela tem se esforçado muito, esperando trazer os espíritos de volta ao centro do Império Elmer, já que têm sido em grande parte esquecidos nos últimos anos. Assim que Aissa pergunta a Lu sobre o Rei Espírito, ela começa a falar sem parar sobre como ele é incrível e bonito. Parece que alguém tem uma pequena queda, se você me perguntar. Ele tem olhos amarelos e cabelo prateado, sendo considerado o mais deslumbrante de todos os deuses e reis espíritos. Não é possível que um humano o invoque, pois nenhum humano jamais teve magia suficiente para trazê-lo ao reino humano, mas teoricamente ainda é possível, já que as fadas são obrigadas a aceitar qualquer contrato que as invoque. Aissa já é extremamente talentosa para sua idade, então quem sabe, talvez um dia ela tenha poder suficiente para invocar Luminous. Ela fica de repente curiosa sobre seu irmão, que está doente alguns dias depois de praticar sua esgrima na chuva. A criada não deveria, na verdade, ter contado a ela, já que Isis havia ordenado que a condição dele fosse mantida em segredo, caso Aissa fosse visitá-lo e acabasse se infectando. Compreensivelmente, a princesa fica um pouco chateada por ele ter escondido isso, mas decide obedecer aos seus desejos e escrever uma carta. Aissa não sabe, mas ele poderia realmente usar uma recuperação agora. Ele está sendo cuidado pelo cavaleiro mais rabugento de todos os treinos, um garoto de cabelo vermelho chamado Bal. Beon é filho de um duque, o que talvez explique por que ele não tem medo de ser rude com o príncipe herdeiro. Se Isis é como um Golden Retriever, Beon é como o lobo relutante ao seu lado, sempre criticando suas escolhas imprudentes, como treinar na chuva, por exemplo. Um mordomo interrompe a discussão deles para anunciar que uma criada chegou do palácio da princesa. Ai, segredo revelado, amigo. Um Isis envergonhado se levanta da cama para receber a preciosa carta de sua irmã. Como você provavelmente adivinhou, ele se esquece completamente da sua doença assim que a abre. Beon lhe diz para não ser dramático, mas vamos lá, esse é o príncipe herdeiro Isis, ele literalmente é o rei do drama. Ele manda a criada de volta e diz-a para se calar enquanto lê as carinhosas palavras de Aissa. Ela fala sobre o quanto sente a falta dele e como espera que ele se recupere a tempo para a cerimônia da primavera, prometendo rezar por ele. Que fofura! Obviamente, se Aissa pedir, seu irmão moverá céus e terras para fazer acontecer. Como ela suspeitava, ele sabe que ela está escondendo algo de sua família, mas confia que ela tem seus próprios motivos. Ele só quer apoiá-la, não importa o que. Beon observa em choque enquanto o príncipe de repente recupera sua energia para escrever uma resposta para Aissa. Embora ache que Isis é um pouco excessivamente ansioso às vezes, ele está feliz que a princesa esteja se tornando uma influência tão positiva em sua vida. Depois que sua mãe faleceu, houve uma época em que Isis ficou um pouco fora de si e sem direção na vida. Agora, com a Imperatriz Iris e Aissa, ele parece mais motivado do que nunca. Quero dizer, ele literalmente jurou sua vida por ela. Não tem como ser mais dedicado do que isso. O primeiro dia da primavera chega finalmente, e com ele vem o primeiro dia do festival. Há uma cerimônia inicial para Luminous, o deus da luz, após a qual os sacerdotes canalizam seus poderes divinos para curar os doentes e feridos. Enquanto assistem à cerimônia, Lu explica que os sacerdotes não estão canalizando uma energia divina vinda de Deus, como os humanos acreditam. Na verdade, é mais como um poder especial pertencente aos espíritos da luz, que pode curar doenças e ferimentos. Os sacerdotes de Luminous recebem acesso a uma pequena parte de seu poder como agradecimento por sua dedicação. Aissa também pode usá-lo, mas, felizmente para ela, não precisa dedicar toda a sua vida à igreja para ter acesso a ele.
Quanto maior o espírito invocado, mais poder ela pode usar, mas até um espírito de baixo nível, como Lu, pode fornecer poder suficiente para ela curar pessoas, assim como aqueles sacerdotes. Bem empolgante, mas Aissa é inteligente o suficiente para saber que deve esconder essa habilidade por enquanto. Se souberem que a princesa de Elmer é uma controladora de espíritos que pode curar os feridos, ela pode acabar se tornando um alvo. Após a cerimônia, a família imperial organiza uma festa no jardim com os maiores nobres de Elmer. É uma ótima oportunidade para Aissa fazer amigos, mas tudo o que ela quer é conversar com Isis. Ela não o vê desde que ele se recuperou e, desde então, ele tem sido seguido por aquele garoto de cabelo vermelho, o filho do Duque Beon. Ele já tem uma reputação por ser talentoso tanto com espadas quanto com magia. Justo quando a cabeça de Aissa começa a doer com toda a conversa chata de meninas, Beon se aproxima de sua mesa. Aparentemente, Isis está procurando por ela, a desculpa perfeita para escapar dessa tediosa festa de chá. Uma vez a sós, Beon confessa que Isis não a convocou de fato, ele só queria uma chance de conversar com ela sozinha. Mesmo de longe, ele percebeu que ela não estava se divertindo, então decidiu vir resgatá-la. Ah, ele é observador e gentil. Sempre adora um rei de bom coração com uma fachada fria. Aissa agradece a ele e percebe o broche floral em seu casaco. Foi ideia dela. Todos no festival estão usando flores como um token de agradecimento aos espíritos pela proteção. Beon elogia o planejamento dela. Ele percebeu que todos os eventos de hoje são claramente voltados para lembrar as pessoas da existência dos espíritos, já que normalmente são fáceis de esquecer. Ele realmente pega rápido. Beon a elogia pela sua maturidade. Ele estava querendo falar com ela há algum tempo, mas a princesa é meio difícil de se aproximar por uma razão óbvia. Essa razão invade a conversa alguns momentos depois, ignorando completamente Beon, enquanto se derrama sobre a carta de Aissa e o quanto sentiu sua falta. Ele só para de falar quando percebem a chegada de seus avós do outro lado do jardim. Beon acompanha quieta atrás das crianças enquanto elas guiam os Mares e os Marquest pelos jardins do palácio. O Mares os para por um arco de flores e pede para sua neta ficar debaixo dele. Aissa se perde tanto na beleza das rosas que não percebe quando ele tira uma orbe brilhante. É uma espécie de câmera mágica usada para registrar imagens, sons e fotos. Ele acabou de tirar uma foto dela, capturando cada momento na bola mágica. O rosto de Aissa fica vermelho quando ela se vê rodopiando e sorrindo para as pétalas. Isis imediatamente pergunta se pode ficar com a foto. Seu avô diz que não, apontando que ele pode ver sua irmã todo dia, e que ele comprou a foto como um presente. Aissa e Beon observam ele com carinho. Ele não tem irmãos, então não sabe como é discutir sobre algo ou sentir falta de alguém como Isis faz. Isso deixa um pouco com inveja. No dia seguinte, acontece o maior evento de todo o festival, a queima de incenso para orar pela paz do Império. Todos vestem branco, e Isis liderará a oração como sucessor do trono de Elmer. À noite, haverá o maior banquete do ano, então há muita coisa acontecendo. Antes que toda a loucura comece, Aissa e Beon têm a chance de sentar para um chá no jardim. Tudo está perfeitamente apresentado, mas Aissa não reconhece a pessoa que está servindo o chá, o que é estranho, porque geralmente servir chá é uma honra reservada apenas para aqueles que trabalharam muito tempo no palácio. A cor do chá também está um pouco estranha. Acho que todos sabem o que está acontecendo aqui. Aissa não pensa muito nisso e toma um gole. Lu aparece para avisá-la, mas já é tarde demais. Ela começa a cuspir sangue, sua visão se embaçando, mas ela não está preocupada consigo mesma. Em vez disso, olha para Isis, rezando para que ele não tenha bebido muito. Um repentino respingo de sangue confirma suas suspeitas. Tanto o príncipe quanto a princesa desabam na mesa, ainda se alcançando um ao outro. Oh meu Deus, isso é loucura! 5 minutos atrás, tudo estava bem, e agora? Eles não podem estar mortos. Não seria possível matar a protagonista e seu leal seguidor logo depois do incidente. Os nobres entram em pânico, mas graças a Beon, rapidamente capturam o servo responsável, embora o pobre garoto fique furioso consigo mesmo por não ter conseguido salvá-los. Ele precisa se dar um descanso, ele é um soldado, não um médico. Felizmente, a Imperatriz Iris estava por perto, então ela correu até eles a tempo de chamar ajuda. Após uma avaliação médica completa, o médico confirma que Aissa ingeriu apenas uma pequena quantidade de veneno. Teve um impacto sério devido à sua juventude, mas ela deverá se recuperar bem. Já Isis, por outro lado, não tem garantia de sobrevivência. O mais importante agora é descobrir o tipo de veneno para que possam encontrar o antídoto. Tecnicamente, a melhor opção seria usar o poder divino do alto sacerdote, mas ele foi chamado para outro lugar.
Durante o restante do festival, o imperador está em frangalhos. Ele está estressado não só com a sobrevivência de seu filho, mas agora tem que lidar com os rumores que surgem sobre o envenenamento, que seria um mau presságio. Algumas pessoas até dizem que é um sinal de que seu herdeiro não é digno. Um monte de bobagem. A imperatriz está com a princesa neste momento. O pior já passou, mas elas ainda precisam de um alto sacerdote ou alguém similar para retirar as toxinas do corpo dela, o que é um pouco irônico, pois a única pessoa capaz de curá-la, tanto ela quanto Isis, é Aissa. E falando em nossa heroína, ela está tendo flashbacks traumáticos de quando era Lisa, presa em uma cela escura sem saída. Aissa, com seu antigo corpo, começa a entrar em pânico. Sua garganta começa a arder e a única água disponível está suja e fora de seu alcance. Ela tenta pegar a água, mas acaba derrubando a tigela inteira quando ela bate nas barras da cela. A sensação de vazio e desespero a leva de volta à sua vida como a Lisa, e a injustiça que sentiu quando toda a sua família se virou contra ela. Não é o tipo de coisa que se pode simplesmente esquecer, mesmo depois de ser reencarnada. Ela se encolhe em uma bola, desejando morrer. E então uma voz estranha em sua cabeça responde. A voz diz que ela não quer isso, que ela ainda tem objetivos a cumprir antes de desistir. Aissa fica um pouco assustada, mas, bem, ter vozes na cabeça não é mais estranho do que voltar no tempo. A voz a lembra de não focar na família que a abandonou. Existe uma outra família que a ama e está esperando por ela do outro lado. Uma luz brilhante preenche a cela, e no começo Aissa não consegue ver nada, mas então a imagem vai se tornando mais nítida. Fogos de artifício explodem sobre as cabeças de sua família, chamando seu nome e a convidando de volta ao mundo real. Era isso que ela precisava para lembrar da verdade. Ela é a Aissa, não a Lisa. Aquela vida acabou. Ela tem uma nova pessoa para ser agora, novas pessoas para viver por elas. Infelizmente, essa não é daquelas sequências de sonho onde ela pode simplesmente estalar os dedos e acordar. Aissa começa a correr por um campo vazio, mas a luz se afasta mais e mais a cada passo. Frustrada, ela se deita, tentando pensar em outra estratégia. O que será que essa luz significa? Ela sente calor e acolhimento, da mesma forma que sua família a faz sentir. De repente, Aissa se sente e percebe que a luz não é apenas outras pessoas. Ela também está dentro dela. Ela não precisa correr atrás disso, ela já a possui. Confiante novamente, Aissa se levanta e caminha em direção à luz, chamando o nome de seu espírito fada. À medida que se aproxima, uma escuridão se aproxima dela por trás, mas Aissa não tem medo. Ela simplesmente entra na luz, sabendo que ela levará de volta para casa, para o lugar onde ela pertence. Caramba, eu sei que ela já viveu 2 vezes, mas ela é realmente inteligente para uma criança de 7 anos. Tendo retornado com sucesso ao seu corpo, Aissa abre os olhos para encontrar a Imperatriz Iris, com lágrimas nos olhos, ao seu lado. Ela grita e a puxa para um abraço apertado, enquanto Aissa a assegura de que está perfeitamente bem. Com licença, garota, você quase morreu. O sacerdote confirma isso também ao checar sua condição. Embora Aissa tenha recuperado suas energias, ela ainda precisa de muito mais descanso e tratamento para se recuperar do envenenamento. Aissa pergunta imediatamente sobre seu irmão, e ao ver o rosto preocupado de sua mãe, ela percebe imediatamente que algo está errado. O sacerdote, relutante, explica que Isis está em condição crítica, pois consumiu uma grande quantidade de veneno. Já entraram em contato com o alto sacerdote, mas como ele está em uma peregrinação, não chegará antes da tarde de amanhã, no melhor dos casos. Aissa tenta sair da cama, cerrando os dentes devido à dor. Sua mãe e o sacerdote tentam fazê-la descansar, mas ela não dá ouvidos. Agora, enquanto Isis está em perigo, ela pega um pouco de remédio das mãos do sacerdote e o bebe de uma vez, exigindo ir visitar seu irmão. Beon e o imperador estão vigiando Isis quando a princesa chega nos braços de sua mãe. O imperador parece muito preocupado ao vê-la fora da cama, mas ela não se importa de falar com ele. Ela corre direto para Isis, que está deitada na cama claramente lutando contra uma febre. Um sacerdote está fazendo o possível para manter as toxinas sob controle, mas é óbvio que Isis está lutando. Não sei como uma menina de 7 anos, mesmo sendo muito talentosa com magia e fadas ao seu lado, vai salvar um garoto moribundo, mas Aissa está determinada a fazer isso. Isis sempre a protegeu, então agora é a vez dela. Atilu aparece, grata por ver Aissa de volta e em movimento. Sua dona não perde tempo com gentilezas e pergunta imediatamente se pode convocar um espírito intermediário para ajudar seu irmão. No começo, Lu recusa. Aissa acabou de se recuperar, então ela não tem muita energia para tentar invocar um espírito de nível mais alto agora, o que pode ser muito perigoso.
Então, ela de repente se lembra das pedras mágicas, que podem basicamente lhe emprestar mais energia para realizar a invocação. Com uma pedra mágica, eles podem conseguir. Com a bênção de Lu, Aissa tira a pedra que Arisa lhe deu no banquete de aniversário. Ela tem guardada para o caso de precisar de algo assim, mas, infelizmente, a pedra está sem energia. Lu acha que isso pode explicar por que Aissa conseguiu recuperar a consciência tão rápido, porque a magia nesta pedra estava protegendo sua mana. Agora que ela acabou, Aissa está sem opções. Mas se há uma coisa que Aissa sabe fazer é improvisar. De repente, ela pergunta a Beon se pode pegar sua pedra mágica emprestada e ele concorda. Sua família observa confusa, enquanto sua filha de 7 anos se coloca no chão e começa a rabiscar um feitiço de seu antigo livro. Eles nunca a viram usar magia antes, muito menos para convocar um espírito. Eles devem achar que ela enlouqueceu. O feitiço que ela desenha dessa vez é enorme, muito maior do que o que invocou Lu. Ela dá um passo para trás, coloca a pedra mágica de Beon no centro e começa a recitar o encantamento. Seus pais ficam chocados e meio aterrorizados quando o feitiço brilha em vermelho e começa a sugar a energia de sua filha. Desta vez, a invocação exige muito mais de Aissa, que mal consegue manter a cabeça erguida devido ao esforço, mas, uma vez concluída, uma grande fada do tamanho de uma pessoa aparece no centro e se apresenta como Remy. Aissa estende a mão, pedindo para assinar um contrato. O espírito aceita, como se não tivesse outra escolha. Aissa coloca a mão sobre Isis, e Remy compartilha sua energia e conhecimento com ela, transformando os olhos da princesa em dourado. De repente, ela se sente forte novamente e sabe instintivamente o que fazer, começando a curar seu irmão. Apesar de exigir muito de sua energia, parece estar funcionando. Dentro de poucos segundos, Isis começa a se mover, mas ainda não é o suficiente. Mesmo com os poderes adicionais de Remy, Aissa não consegue acordá-lo e quebrar a febre. Pensando em sua infância e em todo o tempo que passaram juntos, Aissa reúne toda a sua energia, cada gota restante, e tenta manter as mãos firmes. Depois de alguns segundos, ela desmaia. Felizmente, Beon está lá para segurá-la, mas é claro que ela não tem energia ou poder suficiente para curar completamente seu irmão, pelo menos sem se prejudicar no processo. Exausta e derrotada, Aissa grita sua frustração. O que ela não sabe é que, na verdade, ela já fez o suficiente. Isis acorda, pensando que está no céu, e sua irmã, cheia de lágrimas, se joga sobre ele, tão aliviada que não consegue nem falar. Eu não acredito, ela realmente o salvou, diz alguém, enquanto a família se abraça, todos chorando. Isis lentamente começa a recuperar sua força, e Aissa finalmente revela a verdade sobre sua habilidade de invocar espíritos. O sacerdote inútil, que ainda estava por ali, pede desculpas por não poder salvar Isis sozinho. Ele fica tão impressionado com Aissa que até a chama de santa, o que, sejamos honestos, não está totalmente fora de questão. Aissa, claro, nega, explicando que ela é apenas uma maga espiritual, uma muito talentosa, mas uma maga, ainda assim. Para provar isso, ela invoca Lu para aparecer diante deles e se apresenta. Seu pai se orgulha dela e promete apoiar seu futuro como maga. Isso resolve a questão da sua carreira, mas o sacerdote ainda está em choque. Aissa então explica a verdade sobre Luminus, um deus que também é o rei dos espíritos da luz. É daí que o sacerdote obtém seus poderes, o que explica por que os poderes de Aissa pareciam tão divinos. É um risco explicar tudo isso, pois revelar que um deus é, na verdade, apenas um espírito provavelmente não será bem aceito pela igreja. No entanto, esse sacerdote parece bem tranquilo e, principalmente, impressionado que uma garotinha tenha invocado mais poder do que o próprio alto sacerdote. O sacerdote a chama de deusa, o que Aissa ignora. Eles podem chamá-la como quiserem, mas Aissa deixa claro que não tem intenção de se juntar à religião deles, seu lugar é com sua família no Palácio Imperial. Depois disso, Beon se despede, prometendo manter o que aconteceu em segredo por enquanto. O Imperador e Isis têm uma conversa arrepiante sobre como punir os criminosos que tentaram matar Isis, enquanto sorriem como psicopatas. Acho que agora fica claro porque o Imperador tem sido um bom governante. Nas semanas seguintes, todos no palácio fazem um grande alarde sobre Aissa. A Imperatriz só permite que ela coma na cama, o que significa que a Ia de Aissa está basicamente alimentando-a a cada colherada. Ela também está sendo forçada a tomar uma medicina amarga e horrível que o sumo sacerdote trouxe após suas viagens. O culpado pela tentativa de envenenamento foi um famoso Conde do Norte, que não apoiava Isis como sucessor. O Imperador foi implacável em sua vingança, mas Aissa ainda não tem certeza se descobriram toda a história. Afinal, por que o Conde miraria em Aissa também? Parece mais que estavam tentando atingir a realeza Elmer, além do fato de terem usado o mesmo veneno que Marion usou.
Tudo isso é um pouco suspeito. Algum tempo depois, Aissa finalmente é autorizada a sair de seu quarto para desfrutar do clima refrescante do verão enquanto passeia pelos jardins. Ela encontra Isis, que confirma suas suspeitas: o conde não é o verdadeiro inimigo deles. Embora Isis queira que ela saiba toda a verdade, seu pai é totalmente contra isso. Isis também diz que Aissa tem o direito de não ouvir, pois ainda é apenas uma criança. Ele está determinado a ficar mais forte para que, se ela quiser viver na ignorância, ele possa continuar protegendo-a. Mas sejamos honestos, todos sabemos que Aissa não é desse tipo de garota. A princesa lembra a ele que a salvou da última vez, que ela é mais do que capaz de se defender, então é justo que a tratem como adulta e lhe contem toda a história. Isis sabia que ela diria isso. Ele conta que o conde nunca deixou escapar nada, apesar da dolorosa interrogação, mas a desculpa de sucessor não foi o suficiente para enganar o imperador. Após mais investigações, descobriram que os verdadeiros culpados eram a família imperial do Império Edenel. Não estou surpresa, porque, pelo que sabem, a família do Império Edenel é um grande caos. Além disso, o príncipe herdeiro atualmente no trono é conhecido por ter muitas falhas. A princesa mais velha, Alissa, foi deposta por tentar, e falhar, assassinar outro membro da família imperial. Isso é tão chocante que Aissa quase desmaia. Ela fica muito pálida, mas insiste para que Isis continue. Eles ainda não sabem toda a história, mas suspeitam que o príncipe herdeiro tem instigado o envenenamento para desviar a atenção de sua própria família e enfraquecer seus principais rivais, o Império Elmer. Depois de ouvir tudo isso, Aissa se sente enjoada, descobrindo que a família que a matou em sua vida passada está atrás dela novamente. Bem, dá para entender por que ela está tão chateada. Preocupado com sua condição, Isis tenta mandar a irmã de volta para o palácio para descansar, mas ela tem algo importante para lhe contar primeiro. Quando ela olha para cima, Aissa está chorando. Aissa confessa que nasceu com as memórias de uma vida anterior, antes de sua vida como princesa de Elmer. Ela conta tudo a Isis, sua antiga identidade, a falsa acusação e até sua execução eventual. O mais importante, ela jura que não teve nada a ver com o envenenamento. Ela deve estar com medo de que Isis não acredite nela, mas não sei por que ela se preocupa. Ela poderia até dizer que é secretamente um porquinho voador, e tenho certeza de que ele acreditaria. Claro, Isis não hesita nem um pouco, mesmo sendo uma história louca. Ele imediatamente diz que acredita nela. Não sei se ele é super leal ou apenas super ingênuo, mas ele parece não ter problemas com toda a questão da reencarnação. Pelo menos ele a conhece o suficiente para saber que Aissa jamais mataria alguém, nem nesta vida nem na passada, mesmo se o mundo todo virasse contra ela. Isis promete sempre ficar ao seu lado. Ah, esse garoto é simplesmente perfeito. Depois disso, Aissa chora desconsolada nos braços de Isis. As lágrimas não param, mesmo depois que ela se sente melhor e Isis prometeu 1000 vezes tratar seus inimigos como se fossem os dele. E dá para ver que ele é sério. Esse garoto faria coisas indescritíveis com quem tentasse fazer mal à sua irmãzinha. Então ele pergunta o que ela quer fazer. Ela quer ir atrás dos Eden Bells? Ou quer esquecer tudo e seguir em frente? Obviamente, não. Ela quer vingança. Afinal, foi para isso que ela nasceu de novo. E mais do que tudo, ela quer limpar seu nome, e o nome de Alissa. Isis promete ajudar e, depois disso, ela se deita em seu colo, olhando para as nuvens. Após todos esses anos, ela finalmente se abriu sobre seus poderes e sua vida passada. Isso se sente bem, honestamente, e ter a pessoa que ela mais ama aceitar, apesar de tudo, a faz se sentir mais tranquila. Aissa admite que tem muito medo de que todo esse amor e felicidade desapareçam de repente, mas com Isis vigiando-a, ela consegue descansar um pouco mais tranquila. Ela adormece em seu colo, onde até em seus sonhos ele a mantém segura. Enquanto isso, no Império Edenel, o príncipe herdeiro Laios está amargurado pelo fracasso da tentativa de assassinato. Não apenas falhou, mas agora perderam o informante, o conde que assumiu a culpa. Ele sabe que, se a verdade vier à tona, será impossível evitar uma guerra total. O que seria bom para ele, se tivesse tempo para enfraquecer o Império Elmer I, fortalecer suas próprias forças e rapidamente conquistar o título de imperador. Era isso que ele estava tentando fazer ao envenenar Isis e Aissa, mas obviamente não deu certo. Agora, ele precisa se preparar para o caso de toda essa situação escalar para um conflito. O príncipe é interrompido em seus pensamentos ao avistar sua irmã, Marianne, parecendo tão linda e inocente como sempre. Não é assustador como as pessoas podem ser tão diferentes por dentro? Ela está até sentada sozinha, rezando silenciosamente como uma pequena anja. Essa garota me dá arrepios. Luz sabia que ela estaria lá.
Aparentemente, ela vai ao templo de Selena com frequência, e ele queria falar com ela. Ao se sentar, ele tem uma súbita lembrança de seus anos mais jovens, quando os irmãos faziam piquenique juntos, incluindo Alyssa. Só de ver o rosto dela, sua cabeça dói. Ah, é claro, isso é o que chamamos de dor de culpa, amigo. Ele dá a notícia de que a tentativa de envenenamento falhou, o que parece decepcionar a chamada Santa Mariane. Ele imagina que a família Elmer deve ter um padre muito bom, sem saber que sua irmã morta foi reencarnada como a princesa e conseguiu salvar a vida de seu rival. Ao pensar em Alyssa, ele se lembra da disputa política durante a acusação dela, como diferentes pessoas tentaram evitar a culpa apoiando sua execução. Sua mãe fez isso, e Laius foi igual a ela, como seu meio-irmão e herdeiro do trono. Muitas pessoas também o apontaram como culpado. Algumas ainda tentam manter esses rumores vivos para arruinar sua reputação e suas chances de se tornar imperador. É por isso que ele está tão desesperado para se provar, destruindo a família Elmer e conquistando seu império em guerra, se necessário. Mesmo agora, parece que a pequena Alyssa ainda está causando problemas para sua ex-família, apesar dos problemas que a AS tem tido. Estranhamente, ele tem lembranças afetivas dos meses que passou com ela no passado. As mãos dela estavam sempre quentes, enquanto a mão de Marianne é gelada como gelo quando ele a segura. Voltando ao Império Elmer, outro príncipe herdeiro é assombrado por seu passado. Isis muitas vezes pensa em sua mãe doente, que faleceu quando ele era muito pequeno. Embora a morte dela não tenha sido sua culpa, ele sempre sentiu dessa forma, já que a condição dela piorou após dar à luz a ele. Por um tempo, depois da morte de sua mãe, ele se tornou muito cínico. Havia muitas pessoas querendo depô-lo, assim como Laius, e ele também desconfiava do imperador até que seu pai declarou publicamente que ele era o único herdeiro do trono. Depois disso, sua posição se estabilizou, mas ele ainda não abaixou a guarda. Ele estava preocupado que a próxima imperatriz tivesse um filho homem, então, tudo ficaria complicado. Por essa razão, evitou a imperatriz Iris quando ela entrou para o palácio. Apesar da distância, ela sempre se esforçou para tratá-lo com bondade, sendo honesta e acolhedora com seu novo filho. Ele tentou ignorá-la, embora fosse apenas um menino, pois desconfiava de deixar alguém muito próximo e se apegar a alguém que poderia lhe dar uma facada nas costas. Que vida difícil deve ser para um príncipe herdeiro. As coisas finalmente mudaram depois que Isis ouviu a imperatriz e seu pai discutindo sobre o próximo filho com os empregados do palácio. Seu maior medo estava se tornando realidade. Se a imperatriz tivesse um menino, sua posição estaria em perigo. Irritado, Isis saiu andando, decidindo não mais dar passeios pelo palácio no futuro. A imperatriz sabia que ele o tinha ouvido, então foi atrás dele no jardim. Inicialmente, Isis ficou constrangido e tentou fugir. Ele estava tão determinado a escapar que não olhou para onde estava indo e tropeçou em uma pedra. Ele rolou por uma colina e se machucou bastante no processo. Preocupada, a imperatriz correu atrás dele. Oh, por favor, não cometa o mesmo erro, Sua Majestade. Felizmente, ela chegou até seu enteado ileso e logo verificou suas feridas. Ela era uma mulher de coração bondoso e até começou a chorar. Isis a assegurou de que estava bem. Na verdade, ele foi um pouco rude e a imperatriz, ainda preocupada com os machucados de Isis, o colocou no chão e rasgou um pedaço de seu vestido para fazer um curativo. Ela o repreendeu por ser tão cruel consigo mesmo, não por ser rude com ela, mas por ignorar seu próprio sofrimento. O imperador dizia que a amava, e isso a deixava furiosa ao vê-lo se afastar dela enquanto estava ferido. Ela suavizou e perguntou se isso era porque ela não era sua mãe biológica. Claro, Isis não respondeu a isso, é uma pergunta pesada para um garoto. Após muito tempo, o príncipe seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido. Seu pai concordou em marcar uma data para sua coroação, que consolidaria sua posição e o tornaria oficialmente o príncipe herdeiro. Mesmo assim, ele continuava frustrado com sua vida. Ele pensava na imperatriz, lembrando-se de como ela o havia acompanhado de volta ao palácio e pedido para que nunca ignorasse seus ferimentos e sempre colocasse a si mesmo em primeiro lugar. Foi quando seus pensamentos foram interrompidos pela própria imperatriz. Naquela altura, ela já estava bastante grávida e não o via há algum tempo. Ela o parabenizou por sua coroação e o convidou para tomar chá em seus aposentos. Mesmo para Isis, seria muito rude recusar, então ele a seguiu até o palácio da imperatriz. Lá, ela lhe pediu um favor. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente, lembrando de não confiar nela. Agora que ele se tornará o príncipe herdeiro, será que ela estava tentando usá-lo? Mas Iris não pediu nenhuma vantagem política. Ela apenas queria que ele fosse um bom irmão para sua irmã quando ela nascesse. Isis ficou chocado. Ele não esperava que ela o considerasse irmão de seu filho ainda não nascido. Era a primeira vez que alguém lhe pedia para ser algo além de um príncipe.
As pessoas sempre exigiam que ele tomasse decisões, cumprisse seu dever ou se aliasse às pessoas certas. Pela primeira vez, havia aquela mulher gentil apenas pedindo que ele fosse um irmão mais velho. Ainda assim, ele era tão teimoso que não conseguiu simplesmente dizer sim. Ele prometeu pensar no assunto, o que era um tanto engraçado. O que ele faria? Dizer não? Nas semanas seguintes, o príncipe Isis visitou o palácio da imperatriz com mais frequência e acabou ficando muito afeiçoado à sua madrasta. Ele se sentia feliz em um lugar tão caloroso e amigável, especialmente sabendo que tinha uma irmãzinha a caminho. Pouco tempo depois, o imperador anunciou oficialmente a coroação de seu filho. Um banquete foi realizado em sua honra por um mês inteiro. Naturalmente, seu avô também compareceu e o parabenizou por finalmente alcançar segurança na família real. Mas Isis revelou a verdade: ele nunca quis ser o príncipe herdeiro. Ele só assumiu o papel porque seu avô forçou, e ele odiava isso. Ele não sabia como seu avô reagiria, mas o que não esperava era um pedido de desculpas. Seu avô ajoelhou-se e admitiu que, depois da morte da mãe de Isis, ele havia se tornado desesperado. Ele estava se esforçando tanto para proteger a última lembrança dela. Para ser justo, se o imperador não fosse tão gentil, ele realmente poderia ter estado em perigo. Não ajudava o fato de que Isis tinha os olhos de sua mãe, o que só fazia seu avô se tornar ainda mais protetor e desesperado para garantir sua posição entre o imperador e a imperatriz. Ouvir tudo isso foi como tirar um peso dos ombros de Isis. Saber que seu avô não era contra a imperatriz removeu o último obstáculo entre o príncipe e sua madrasta. Ele sentiu um impulso repentino de visitá-la antes da cerimônia e saiu correndo para encontrá-la. Seu pai o encontrou bem na porta, satisfeito em ver o filho tão animado pela primeira vez. De repente, o imperador começou a falar sobre a mãe de Isis e como ele estava tão ocupado desde que ela faleceu. Por que todo mundo queria ter conversas profundas naquele dia? Dê um descanso ao pobre garoto. O imperador pediu desculpas por não ter tido tempo suficiente para o filho e admitiu que casar com Iris foi, em parte, por causa dele. Ele esperava que ela pudesse ajudá-lo a criar Isis, para que ele tivesse uma mãe novamente. Não sei se um garoto da idade dele tem capacidade emocional para processar tudo isso. Naquele dia cheio de conversas intensas, Isis entrou correndo no quarto da imperatriz, ofegante e exausto. Quando Iris se virou, o pequeno príncipe pegou o lenço que ela lhe havia dado naquele dia. No entanto, ela não o pegou imediatamente e começou a contar sobre um sonho que acabará de ter. Enquanto isso, o pobre Isis apenas ficou parado, provavelmente já atrasado para sua cerimônia de coroação, tentando entender do que ela estava falando. Era algo intrigante, especialmente porque o imperador decidiu nomear a filha deles de Aissa, que significa pássaro branco. Bem criativo, não é? Mais uma vez, ela pediu que ele fosse um bom irmão para a pequena Aissa. Quando se virou novamente, encontrou o príncipe chorando. Finalmente, ele sentiu que fazia parte de uma família novamente e até chamou a imperatriz de mãe. Isso, é claro, emocionou Iris, e logo os dois estavam chorando e prometendo ser bons mãe e irmão. Vamos lá, pessoal, vocês têm uma cerimônia para realizar. Foi uma sorte que Iris e Isis tenham feito as pazes no final, pois Aissa não poderia imaginar sua vida sem o irmão, especialmente porque ele se tornou tão dedicado a ela. Voltamos ao presente, onde Aissa está sendo acordada por sua governanta na manhã de seu 14º aniversário. Isso mesmo, nossa pequena Aissa agora é uma adolescente, o que provavelmente significa que Marian, adulta, tem ainda mais poder e influência no Império Edinbel do que antes. Algo me diz que ela tentará voltar à vida de Aissa em breve, pelos mesmos motivos de sempre. Aissa está muito animada com o crescimento. Assim como no nosso mundo, no Império, 18 anos é a idade que marca o início da vida adulta. Como princesa, isso lhe dará muito mais controle, e agora faltam apenas 4 anos. Já ela é adorada por todo o Império e por muitas outras nações. Como prova, ela recebeu uma verdadeira montanha de presentes dos representantes de diferentes países, desejando-lhe feliz aniversário. Seus pais estão extremamente orgulhosos dela, especialmente sua mãe, a imperatriz. Iris costumava se preocupar muito com a posição de Aissa enquanto criança, mas, após salvar seu irmão e revelar seus poderes, ela recebeu o título de Tsatis e rapidamente conquistou a admiração do povo. Afinal, ela era literalmente uma filha de Deus e uma princesa. Basicamente, ela já era uma celebridade aos 7 anos de idade. Seu pai interrompe suas lembranças ao apresentar seu presente. A princípio, parece um mapa, o que a deixa um pouco confusa. Então, ela entende. Seu pai aponta para uma pequena ilha. Sim, é isso mesmo, ele literalmente comprou uma ilha para sua filha. Por que eu não sou uma princesa? A ilha está localizada no Principado de Realon e contém uma verdadeira mina de diamantes.
Eles só conseguiram adquiri-la graças a Isis, que, aliás, cresceu e se tornou um jovem muito bonito. Ele se parece muito mais com o pai agora e até chama Iris de mãe. Além de ter amadurecido, ele se tornou muito mais sério e responsável, talentoso tanto com a pena quanto com a espada, o que obviamente tornou muito popular entre as moças. Embora tenha recebido dezenas de propostas de casamento, ele recusou todas. Se isso a fazia feliz, quem poderia culpá-la? De qualquer forma, a imperatriz interrompe o momento de orgulho do filho sobre a ilha para anunciar seu próprio presente. Quase tão grandioso quanto o presente do marido e do enteado, ela conseguiu uma vila no sul, cercada por paisagens deslumbrantes e clima maravilhoso. Aissa nunca havia viajado antes, e agora, de repente, ela tinha uma ilha e uma vila só para si. Sem dúvidas, ela parecia ser a garota mais sortuda do mundo. Seus pais até brincaram sobre dar a ela um país inteiro no próximo aniversário. Isso, talvez, fosse um pouco exagerado. Naquela noite, um banquete foi realizado para celebrar o aniversário da princesa. Aissa estava nervosa por ter que encontrar tantos convidados, mas Lu a tranquilizou. A cada ano, o carinho que ela recebia aumentava, mas também a pressão. O povo do Império a observava de perto como a Satis. Em cada aniversário, ela era chamada para curar os enfermos e feridos do Império. Esse era o preço por deixá-la sair do templo e retomar sua posição como filha do imperador. Mas Aissa nunca quis toda essa atenção ou títulos grandiosos. Tudo o que ela queria, lembram-se? Era vingança. Talvez, se sua família não fosse tão maravilhosa, ela não sentiria tanta pressão para cumprir seu dever como princesa. A vida é inesperada assim. Agora, ela estava mais dedicada à sua família e ao seu império do que à sua missão original. Enquanto esses pensamentos corriam por sua cabeça, Mestre Beon apareceu na varanda. Assim como seu irmão, ele também havia se tornado um jovem muito bonito, embora ainda tão rígido e formal quanto antes. O que não era surpresa para o vice-comandante da Guarda Imperial. Aissa ainda tinha a pedra mágica vermelha que pegou emprestada dele para salvar seu irmão. Ela aguardava em uma caixa de joias ao lado da pedra que recebeu de AR quando era mais jovem. Beon disse que todos estavam à sua procura, pois era hora de começar a cerimônia. Quando a princesa chegou à porta, Beon a assegurou de que ela podia contar com ele sempre que precisasse. Afinal, havia muitas pessoas cuidando dela. Ele deve ter ouvido a conversa dela com Lu sobre se sentir pressionada. Aissa agradeceu e garantiu que não hesitaria em pedir ajuda. Isso foi o suficiente para fazer o vice-comandante da Guarda Imperial corar. Ele sempre foi um tanto sensível. Dentro da sala do trono, Aissa estava vestida com trajes sacerdotais e recebeu a responsabilidade de realizar a cerimônia sagrada de cura. Ela conjurou Li, o que chocou o público, que nunca tinha visto um espírito antes. Aissa ordenou que Li tratasse a paciente ajoelhada diante deles, uma mulher cega. Seus poderes mágicos haviam crescido muito nos últimos anos, e agora ela conseguia realizar feitos impressionantes sem esgotar seu mana. Em poucos segundos, a visão da mulher cega foi restaurada, e a multidão começou a clamar loucamente pela Satis. Apesar de estar mais capaz do que antes, Aissa ainda sentia os efeitos. Alguns dias depois, exausta por usar tanto de seus poderes, ela sequer conseguiu participar de seu próprio banquete de aniversário e passou os últimos dias na cama, entediada. Ela pediu à governanta que trouxesse os mapas detalhando as localizações de sua ilha e vila. Afinal, isso ainda era algo para se animar. Que tipo de garota de 14 anos já tem uma casa e uma ilha? É realmente impressionante. Até Aissa se sente um pouco desconcertada pela grandiosidade dos presentes deste ano. Descobre-se que Isis conseguiu a ilha com a mina de diamantes em troca de uma aliança militar com o Principado de Rin, um território que se tornou independente do Império Elmer cerca de um século atrás. Com um exército ainda fraco, o Principado precisava de toda a ajuda possível, especialmente com o Império Edender ao norte de sua fronteira. Desde a tentativa de envenenamento, não houve mais problemas com seus rivais eternos, mas Isis trabalhou incansavelmente para se fortalecer o suficiente para enfrentá-los no futuro. Aissa, por sua vez, continuou estudando as artes elementais enquanto cumpria suas responsabilidades. Pensar em sua antiga família ainda a deixa inquieta, então ela decide visitar sua nova vila para relaxar. Sua família se despede dela no portão enquanto a princesa parte em sua carruagem. Já a caminho, Aissa e Lu ficam animados por estarem fora do palácio. Aissa passou a maior parte de sua vida entre os terrenos imperiais e o templo, então essa é sua primeira viagem sozinha. Desde o incidente de envenenamento, os meios de transporte foram muito melhorados, com portais mágicos permitindo viagens rápidas. Dessa vez, ela viajava por uma estrada rural no sul do Império.
O clima quente e brilhante do sul rapidamente a faz adormecer, mas, em poucos minutos, ela acorda para se deparar com sua nova propriedade. Sua mãe chamou isso de vila? Parecia mais uma mansão. Com varandas, fontes e jardins cuidadosamente planejados, a residência parecia saída de um sonho infantil. Cercada por uma pequena floresta, a mansão chamava atenção por seu esplendor, com detalhes em ouro. Os jardins estavam repletos de flores, e toda a equipe, dos criados aos cozinheiros, era amigável. Apesar de entrar em uma casa cheia de estranhos, Aissa logo se sentiu em casa. Todos os cômodos estavam protegidos por magia, garantindo sua segurança. Seus irmãos e mãe escolheram os móveis e ajudaram a projetar o lugar, então havia toques de sua família por toda a parte. Ela mal podia acreditar que tudo aquilo era dela. A surpresa aumentou quando ela descobriu uma pilha de convites que já haviam chegado à vila. As famílias do sul estavam ansiosas para se aproximar dela, especialmente Maris Blin, chefe de uma das famílias mais influentes da região. Maris tinha uma filha da idade de Aissa, uma garota chamada Rose, que ainda não havia debutado na sociedade. Animada com a possibilidade de fazer uma amiga de sua idade, Aissa aceitou. Embora sua mãe já tivesse tentado fazer com que ela socializasse com outras garotas no palácio, suas obrigações imperiais e visitas ao templo a mantinham mais próxima da família. Lu, claro, sempre foi sua fiel companhia. Mais tarde naquela noite, Aissa acorda em um lugar estranho, no meio de uma floresta à beira de um penhasco. Alguém a aguardava. Quando ela observa, uma magnífica ave dourada desce e saúda o estranho. Vocês reconhecem quem é ele? Isso mesmo, é aquele estranho que apareceu no quarto de Aissa anos atrás. Ele havia dito que chegou muito cedo antes de desaparecer e apagar suas memórias. Aissa acorda em pânico em sua própria cama, com Mu ao seu lado. Foi tudo um sonho, ou não? Ela tenta afastar os pensamentos perturbadores e aproveitar suas férias. Na manhã seguinte, Aissa pega uma carruagem para explorar a região ao redor de Anel e apreciar a paisagem montanhosa. Como se isso não fosse suficiente, Aissa também está programada para comparecer a um baile à tarde. Com apenas 14 anos, ela realiza mais em um dia do que a maioria faz em uma semana inteira. Sua governanta menciona que a área que estão visitando é em um penhasco íngreme e conhecida por ser perigosa. Aissa, então, lembra-se do sonho e se pergunta se é o mesmo lugar. No entanto, eles param ao pé do penhasco, e não no topo, então ela não consegue confirmar. O topo é de difícil acesso, e há muitos mitos sobre criaturas estranhas e eventos misteriosos acontecendo lá. Os moradores locais evitam a área, acreditando que é melhor respeitar o que quer que viva lá. Mas será que eles continuariam evitando o lugar se soubessem que a tal criatura estranha é apenas um homem loiro deslumbrante com um pássaro de estimação? Naturalmente, quando se diz a uma criança que algo é proibido, isso só a faz querer ir ainda mais. Aissa decide revisitar o penhasco com Bu, ou pelo menos tentar encontrar o homem misterioso. Depois de retornar à vila, ela se prepara para o baile da família Blin e sai novamente. Embora esteja um pouco nervosa, já que não está acostumada a interagir com crianças da sua idade, sua governanta a tranquiliza, dizendo que ela se sairá bem. Afinal, quem poderia não gostar de alguém tão linda, rica e talentosa? No entanto, assim que Aissa começa a relaxar, Lu fica agitado e alerta de que algo ruim está prestes a acontecer. Obrigada, Lu, pensa Aissa, isso é ao mesmo tempo vago, inútil e assustador. Ao descer da carruagem, ela é recebida por um criado que avisa que um espírito de cabelos brancos acabou de chegar ao salão de baile. Espírito de cabelos brancos? Será que isso significa que Marian está aqui? O que ela estaria fazendo em um baile no interior, e ainda por cima no território de Elmer? Embora assustada, Aissa sente que precisa confirmar por si mesma. Além disso, se Marian realmente conseguiu invocar espíritos, isso explicaria por que seus olhos brilharam em vermelho antes. Enquanto corre em direção à mansão, Rose Blin sai para recebê-la, pedindo desculpas pelo atraso. Rose fica um pouco deslumbrada por conhecer a princesa do Império e se apresenta de forma desajeitada, junto com Lady Chloe Deon, uma garota de cabelos azuis que a acompanha. Sem perder tempo, Aissa pergunta diretamente se a notícia sobre o espírito é verdadeira. As garotas hesitam um pouco, explicando que a situação é complicada, mas confirmam que há, de fato, um espírito no salão. Determinada, Aissa decide verificar com seus próprios olhos. Enquanto caminham pelo salão de baile, ela considera várias possibilidades. Talvez Marian tenha chegado se passando por ela. Afinal, a princesa do Império Edimbel não teria motivos para estar em uma festa como essa, e provavelmente só teria sido autorizada a entrar se achassem que ela era Aissa. Elas ouvem algumas garotas próximas falando sobre a falsa princesa alegando que havia invocado um espírito com luz azul em suas mãos.
Não há mais ninguém conhecido por possuir esse tipo de poder, pelo menos não no Império Elmer. Poderia realmente ser Marianne? Aissa não quer arruinar a reputação de Rose Blin revelando-se como o verdadeiro espírito de cabelos brancos de Elmer, então ela permanece em silêncio e decide seguir a multidão. Ela pede a Rose e Lady Deon que a chamem de Ana por enquanto e solicita a empregada na porta que não anuncie sua entrada. A porta se abre ao som de uma multidão aplaudindo, revelando uma jovem de cabelos brancos e olhos azuis brilhantes, quase exatamente como Aissa. Espere, o que está acontecendo aqui? Achei que Marianne tinha se infiltrado. Isso significa que existem 2 invocadores de espíritos no Império? Aissa está completamente atordoada. Felizmente, a garota não está fingindo ser ela, na verdade, ela é a segunda filha de Maris Roland, Ashley Roland. Depois que a princesa foi descoberta como um espírito, os nobres ficaram invejosos e quiseram verificar se seus filhos tinham algum potencial. Um dia, um feiticeiro foi convidado para ensinar Ashley, Chloe Deon e Rose Blin. O feiticeiro disse que Ashley poderia ter o poder de invocar espíritos, mas nunca a viram realmente fazer isso até hoje. Enquanto os outros convidados ficam maravilhados com seus poderes, Aissa está apenas aliviada por ela não ser Marianne. Se pensar bem, não há como Marianne aparecer em um lugar tão público no império inimigo dela. Além disso, tenho quase certeza de que Marianne não é um espírito da água como Ashley. A verdadeira questão agora é por que ela fingiu ser uma princesa. Aissa pergunta às suas amigas se Ashley tinha agido de forma estranha ultimamente, mas elas relatam que Ashley estava como sempre, quando a encontraram pela última vez, 2 dias atrás. Está claro que as 3 garotas são muito próximas, mas Aissa sente algo estranho nela, e Lu literalmente mencionou que havia algo errado assim que chegaram. Ela invoca sua pequena amiga fada e pede que ela observe mais de perto de cima da multidão. Leva apenas alguns segundos para Lu perceber que Ashley está usando um artefato, um item que pode aumentar temporariamente os poderes mágicos. Isso explicaria por que Aissa não conseguia sentir nenhum poder vindo dela. Artefatos mágicos são, na verdade, proibidos no Império Elmer, já que não conseguem reagir aos sentimentos e emoções negativas do usuário. Isso pode rapidamente dar errado. Além disso, é fácil para outros feiticeiros interagirem com o artefato e causarem sérios danos à pessoa que o está usando. Resumindo, esse tipo de coisa não deveria estar nas mãos de uma criança. Aissa agradece Lu por sua ajuda e a manda de volta para o reino espiritual. Mas, quando ela olha para cima, não é Ashley que ela vê, e sim o homem de seu sonho. Espere, achei que ele fosse um espírito. O que ele está fazendo em um baile humano aleatório? Ela está muito ocupada com Ashley para investigar sua aparição. Depois de ouvir Ashley dizendo que iria descansar com seu espírito, Aissa decide segui-la. O artefato começou a emitir uma estranha luz negra, um pouco semelhante à fumaça que saiu daquele colar que Scardo usava no banquete. Não sei vocês, mas tenho quase certeza de que se trata de magia negra. Com todos os convidados na multidão, Aissa perde de vista Ashley e acaba vagando pelos corredores com as outras garotas a reboque. Rose é parada pelos pais, que parecem bastante preocupados com o andamento do baile. Eles ficam ainda mais surpresos quando encontram a princesa Aissa, mas ela não tem tempo para trocar cortesias. Ela agradece pelo convite e rapidamente pergunta onde fica o quarto de hóspedes mais próximo. Se Ashley ficou sem mana, o primeiro lugar onde ela vai procurar é um local privado para se recuperar. Mal Aissa sabe que Ashley realmente notou a princesa quando ela estava fazendo sua demonstração. Agora, ela está completamente em pânico, preocupada que a princesa vá puni-la. Seu espírito aquático, Nias, também está preocupado e implora para que ela tire o artefato, alertando sobre o perigo. Mas Ashley quer ficar com sua nova amiga espírito por mais tempo. Sem o artefato, ela não teria poder suficiente para invocar o espírito, então essa é a única maneira de ficarem juntas. Parece que, ao usar o artefato e ganhar tanto poder em tão pouco tempo, Ashley ficou confusa. Ela realmente não pretendia se passar pela princesa Aissa, as pessoas apenas entenderam mal, e ela não corrigiu isso. Sentiu-se bem sendo elogiada pela primeira vez, já que normalmente é repreendida pela mãe. Quando esse estranho feiticeiro apareceu e a incentivou a se tornar uma elementalista, ela ficou animada com a ideia de se tornar poderosa, mas não queria usar o artefato. Eles simplesmente a deram e saíram correndo antes que ela pudesse dizer não. Enquanto olhava para o artefato, sua mãe entrou e perguntou como haviam sido suas aulas com o feiticeiro. Ashley disse que tinha sido elogiada, mas sua mãe parecia não se importar, já que ela nem mesmo havia invocado um espírito. Que tipo de mãe é essa, e por que espera que a filha tenha invocado um espírito na primeira tentativa? Isso seria impossível para qualquer pessoa, exceto Aissa. Sua mãe horrível ordenou que ela continuasse estudando e se preparasse para encontrar a princesa no baile da família Bloom.
Depois disso, Ashley ficou tão desesperada para provar seu valor que cedeu, usou o artefato e, bem, o resto é história. Agora, ela está se escondendo nos jardins, tentando evitar qualquer encontro enquanto Aissa e as outras procuram por ela. De repente, Chloe tem uma ideia de onde ela pode estar escondida. Aissa pede para ela liderar o caminho, mas, justo quando estão saindo, Aissa vê o homem loiro novamente. Por que ele está sempre por aí assim? Ele não tem mais o que fazer? Felizmente, ele acaba se mostrando útil, ou mais ou menos. Ele pergunta se elas estão procurando uma garota de cabelos brancos e as avisa de que ela está em um estado perigoso, pois usou toda a sua energia para invocar um espírito. Nesse momento, Aissa fica desconfiada. Se esse cara sabe que está em perigo e claramente viu o que aconteceu, por que não fez nada? Aissa pergunta se foi ele quem deu o artefato a Ashley, momento em que Rose começa a entrar em pânico. Acho que as pessoas normais ainda não perceberam o que está acontecendo. Aissa pergunta diretamente quem ele é. Ele parecia muito calmo no salão de baile e obviamente está familiarizado com o mundo dos espíritos. Então, por que não a impediu? O homem loiro responde de maneira fria, dizendo que não havia razão para ele intervir, alegando que tudo foi escolha dela. Com licença? Essa garota é apenas uma adolescente, ela não sabe o que está fazendo. Ice e o estranho homem estão prestes a entrar em uma discussão intensa quando, de repente, sentem uma forte pulsação de energia de fora. Mais cedo, a mãe de Ashley a encontrou no jardim. Ela mostrou a Nias, esperando que sua mãe ficasse orgulhosa dela, mas tudo o que recebeu foi um tapa. Sério, qual é o problema dessa mulher? Ela está brava pelo fato de sua filha ter se passado pela princesa, mas isso não foi culpa dela. Ela não deu nenhum elogio sequer por ter invocado um espírito e simplesmente voltou para o baile. Ashley estava muito exausta para voltar ao baile, então tentou se dirigir a um lugar tranquilo para descansar. Em vez disso, acabou encontrando um grupo de feiticeiros, incluindo aquele que lhe deu o artefato. Isso não ia ser bom. O feiticeiro elogia suas habilidades e pergunta se ela gostou de ser confundida com a princesa. Pobre Ashley se sente horrível. Ela sabe que poderia ter corrigido o engano, mas não queria que aquele elogio e afeto desaparecessem. Ela promete voltar ao baile e contar a todos a verdade, que não é uma verdadeira invocadora de espíritos nem a verdadeira princesa. É então que os feiticeiros se tornam bastante ameaçadores. Viu? É por isso que nunca se deve mexer com pessoas que usam capuzes. Em vez de revelar a verdade, eles querem que ela continue com a farsa e transforme a mentira em realidade. Ashley tenta recusar, mas o feiticeiro fica ainda mais irritado. Parece que ela perdeu a confiança em Ashley e oferece-se para pegar de volta o artefato, se isso for realmente o que ela quer. Mas a pobre garota realmente não quer perder Nias. É fácil esquecer, mas quando se invoca um espírito, ambas as partes fazem um contrato e desenvolvem um vínculo muito forte muito rapidamente. Há literalmente uma corda invisível entre elas. O feiticeiro ri de Ashley, zombando dela por ter medo de perder sua nova amiga, e então ameaça, avisando que ser gananciosa demais poderia machucá-la. Ela invoca uma espécie de bola de fogo roxa e a dispara em direção a Ashley. A garota se prepara para o pior, mas, no último segundo, nossa heroína aparece, não aquele loiro inútil, é Aissa, usando seu poder para invocar Lee, para protegê-las, como se fosse algo simples. Ela sorri por cima do ombro para Ashley e se apresenta, sim, sem grandes novidades, só a princesa do Império Elar vindo salvar sua pele. Claro, Lee é poderoso, mas contra 3 feiticeiros atacando de uma vez, ele começa a ter dificuldades. Os feiticeiros tentam mudar de tática e atacar as outras meninas que chegaram a poucos metros de distância, mas o homem loiro finalmente prova seu valor, protegendo-as contra um ataque. Depois disso, os magos sombrios parecem perceber que estão em desvantagem e desaparecem na noite. Isso foi intenso. As meninas correm em direção à sua amiga, perguntando se ela está bem e gritando com ela por ser tão imprudente, envolvendo-se com feiticeiros, aceitando um artefato, até fingindo ser a princesa. Ela teve dias bastante loucos. Chloe tenta impedir Rose de continuar, mas ela está apenas preocupada com sua amiga. De repente, Ashley explode. Elas não sabem nada sobre espíritos, então por que estão brigando com ela? Ela só está fazendo tudo isso para ser amada e aceita por sua mãe. Chloe e Rose nem precisa tentar ser amada pelas suas famílias. Isso realmente atinge Aissa, que se lembra de como era desesperada para receber o amor de sua mãe quando era Alyssa. Ela tenta se aproximar de Ashley e gentilmente pede para ela tirar o artefato, mas Ashley começa a gritar novamente, recusando-se a perder o poder que tanto lutou para conquistar. Ela arranca e sai correndo para a floresta, enquanto as meninas correm atrás dela.
Ice está prestes a se juntar a elas quando o loiro a impede e pergunta se ela não consegue ver que estão no meio de algo. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a pergunta que ele quer fazer é por que ela está tão envolvida na vida dos outros. Ele deve ser algum tipo de sociopata. Parece que ele não consegue entender por que ela está tentando ajudar Ashley, quando foi ela quem fez todas essas escolhas sozinha e até gritou com a princesa. Acho que ele é o tipo de pessoa que só faz as coisas quando há algo em troca para ele. Se fosse eu no lugar dela, provavelmente já teria chutado ele para longe. Ele é o único adulto nessa situação, além de ter poderes mágicos, e ainda assim, tudo o que fez foi defendê-las de um feitiço simples. Ele está realmente me tirando do sério. Aissa responde calmamente que ela não precisa de uma razão para ajudar alguém. Se ela pode fazer algo, sempre o fará. Ela aponta que ele também ajudou Rose e Chloe, defendendo-as da explosão, mesmo que não tenha sido algo que o beneficiasse. Ele não fez isso por seu próprio bem, mas porque podia. Eu não sei, garota, eu meio que acho que ele estava apenas se defendendo. Ela tenta ir atrás das outras, mas o homem idiota a chama de volta. Para seu espanto, um pássaro dourado aparece acima deles, irradiando luz e energia. Finalmente, o senhor inútil decidiu ajudar e permite que Aissa pegue o pássaro emprestado, para que ela possa voar e procurar as outras de cima. Ok, eu retiro o que disse, talvez ele não seja completamente inútil. Aissa reconhece o pássaro como um grande espírito chamado Ludion. Ele é incrivelmente poderoso e também bastante grande, então a princesa pode subir sem problemas. Eles decolam, voando pelo céu sobre a mansão da família Blin. Ela ainda se sente um pouco emocionada depois de ouvir o desabafo de Ashley e sua conversa com o loiro invocador de espíritos. Na verdade, uma das razões pelas quais ela sempre quer ajudar é porque, em sua vida passada, ninguém jamais estendeu a mão ou tentou ajudá-la, mas com o apoio de sua nova família, ela conseguiu conquistar muito. É por isso que ela quer fazer o mesmo por outros. Isso é o que faz dela uma verdadeira princesa. Ela tem um coração tão puro. Felizmente, não leva muito tempo para Aissa avistar uma pequena multidão se formando perto das fontes. Pobre Ashley, ela acha que sua vida acabou. Quero dizer, ela acabou de gritar com a princesa. Se fosse Marian e não Aissa, provavelmente já teria sido morta. Ela está de joelhos, toda arranhada e chorando, quando as outras meninas começam a se reunir atrás dela. Algumas ainda acham que ela é uma princesa verdadeira e pedem um médico. A garota está prestes a se virar e assumir sua mentira, quando Aissa aparece bem a tempo, descendo dos céus como uma verdadeira anja, o que, por um acaso, vem a calhar, já que as pessoas ficam tão impressionadas com a entrada dramática de Aissa que se esquecem completamente da garota que tentou se passar por ela. Quero dizer, quem não ficaria animada com um enorme pássaro dourado? Aissa finalmente se apresenta formalmente aos convidados, e de repente a atenção volta para Ashley. A princesa cobre tudo, elogiando publicamente Ashley por treinar tão duro na floresta. Ela diz para ela descansar um pouco da invocação de espíritos e se recuperar. Basicamente, ela faz parecer que Aissa emprestou seus poderes mágicos a Ashley, já que ouviu dizer que ela já era muito talentosa. É bem esperto, se você pensar nisso. Agora, não haverá mais perguntas sobre por que ela não pode invocar Nias novamente no futuro, e ninguém descobrirá sobre o artefato. Os convidados ficam um pouco suspeitos, mas ninguém ousaria questionar a única princesa do Império. Ela usa lume para curar as feridas de Ashley e a tranquiliza, dizendo que se separar de Nias não é um adeus para sempre. Talvez, se Ashley realmente se esforçar, ela poderá trazê-la de volta com seus próprios poderes na próxima vez. A situação é um pouco emocional, mas a garota concorda e retira o artefato, no mesmo momento em que o espírito desaparece. Pelo menos ela ainda tem Rose e Chloe para cuidar dela, parecem uma boa equipe agora que Aissa salvou o dia. Como de costume, Aissa decide voltar para sua mansão. Foi um dia bastante longo e conseguiram muita coisa, mas ainda há várias perguntas a serem respondidas. Uma delas é quem aquele homem misterioso era e, outra, o artefato ainda está emitindo uma luz negra. Ela esperava que isso parasse quando Ashley o retirasse. Enquanto Aissa observa o artefato, o loiro aparece do nada e destrói a pulseira, sugerindo que pode ser um acúmulo de energia negativa. Como qualquer pessoa faria, Aissa pula de sua cadeira, surpresa ao vê-lo. Esta mansão é protegida por magia, lembre-se, nem todo mundo pode simplesmente aparecer na varanda dela. Quando você adiciona ao fato de que ele invocou um espírito de classe altíssima, como Ludion, bem, é meio óbvio, não é? Esse loiro sociopata nada mais é do que o próprio Rei da Luz. Quem imaginaria que Luminous seria tão frio e durão? Aposto que Aissa se sente mal por ter gritado com ele agora. Ela muda seu tom enquanto Lu faz uma saudação formal e depois corre para afagar sua bochecha.
Aissa se desculpa por tê-lo desrespeitado antes, dizendo que foi apenas porque estava tão preocupada com Ashley. Luminous a perdoa e explica que ela não o reconheceu porque ele escondeu seus poderes de propósito. Ele também não parece exatamente igual ao que apareceu nos sonhos, ele parece mais jovem, quase da mesma idade de Aissa. Ele pergunta se ela está bem, já que usou muita energia hoje. Parece que ele está prestes a tentar restaurar a energia dela, mas Aissa fica tão envergonhada por o literal Rei da Luz estar tocando sua bochecha que se afasta. Quero dizer, não se pode culpá-la, eu sei que ele é um espírito superpoderoso, mas ele é um pouco estranho. Quando ela pergunta sobre o que aconteceu mais cedo, Luminous explica que os feiticeiros estavam usando o artefato para coletar energia negativa das pessoas que o usavam, assim como dos espíritos que invocavam. Aissa fica chocada e profundamente preocupada ao ouvir isso. Desde que nasceu, ela viveu lado a lado com espíritos. Mesmo antes de poder invocar Lu, sempre havia partículas de luz ao seu redor que ela sabia que estavam do seu lado. Então, é claro que ela se importa com os espíritos tanto quanto com os humanos. Ela pergunta se foi por isso que Luminous apareceu, preocupado com os feiticeiros aproveitando-se do mundo espiritual. Mas ele admite que também veio para encontrá-la pessoalmente, finalmente. Ele diz a Aissa que ela é uma pessoa muito especial, como se ela não tivesse percebido isso até agora. Mas será que sou só eu ou mais alguém está sentindo que ele está interessado nela de uma forma mais pessoal? Ele até lhe dá um buquê de flores para se desculpar pela atitude dele mais cedo. São as mesmas flores que cresciam no penhasco de seu sonho, então era ele. Não dá para ter certeza de quando se verão novamente, mas acho que todos sabemos que se encontrarão novamente. Nos dias seguintes, Aissa retoma suas férias conforme o planejado, fazendo turismo e relaxando na mansão. O tempo passou num piscar de olhos e agora ela está voltando para casa amanhã. Ela está um pouco triste por não ter feito novos amigos, então, quando uma empregada vem anunciar que Chloe, Rose e Ashley estão prestes a partir, ela corre para se despedir. Elas não haviam percebido que Aissa voltaria ao palácio tão cedo, então decidem visitar a capital do sul juntas para celebrar seu último dia. Claro, como Aissa viveu no palácio a vida toda, ela nunca passou muito tempo em cidades movimentadas como essa. Tudo parece animado e agitado, e em todo lugar que ela olha, há algo novo para ver. Ashley quer comprar alguns livros sobre espíritos. Depois de sua pequena aventura na mansão, todas querem tentar aprender a invocar. Aissa lhes dá uma pequena lição particular, aconselhando sobre os melhores livros para escolher. Depois de um dia divertido explorando a cidade, elas se sentam para comer um bolo em um charmoso cottage. Aissa invoca Lu para que ela possa experimentar também, e Ashley se abre sobre o que aconteceu no dia anterior. Ela se desculpa sinceramente com a princesa, mas Aissa já a perdoou por tudo. Tudo o que ela pede é que, no futuro, Ashley se esforce para melhorar sozinha, sem a ajuda de artefatos. Afinal, Nias não foi embora de verdade, os espíritos estão sempre com seus mestres, é só que agora ela não pode vê-la. Isso parece tranquilizá-la bastante. No final do dia, Aissa agradece às meninas por levá-la pela cidade e as convida para o Palácio Imperial no futuro. Olha só, ela finalmente fez algumas amigas da sua idade. Finalmente, chega o momento de ela deixar esse lindo paraíso do sul e voltar à sua realidade real. Ela já está se sentindo triste por todas as memórias e pessoas que está deixando para trás, mas o que ela não esperava era que Luminous estivesse sentado na carruagem esperando por ela. Viu? Eu disse a vocês que ele está interessado em mais do que apenas seus poderes. Depois de ouvir ela falar tão calorosamente sobre os espíritos, ele decidiu ser seu amigo. Que dupla! O rei do mundo espiritual e a princesa do Império Elmire se tornando melhores amigos. Mal posso esperar para ver como isso vai se desenrolar. Enquanto os dois ficam amigos durante a viagem, os feiticeiros do baile os observam partir, e adivinhem quem foi o líder deles todo esse tempo? Isso mesmo, ninguém menos que Marianne. O que ela estava fazendo aqui embaixo, se intrometendo com uma garota aleatória como Ashley? Completamente alheia às interferências de sua ex-irmã, Aissa passa a jornada tentando se recuperar do choque de ouvir Luminous, o rei da luz, dizendo que quer ser amigo dela. Não só isso é um pouco estressante, mas ela também se preocupa com o que vai acontecer quando voltar ao palácio com um estranho. Não consigo ver isso sendo bem recebido por Isis, embora Emily, a empregada, não o tenha visto, então talvez ele fique invisível caso a princesa decida estabelecer algumas regras. Eles podem ser amigos, mas ela ainda precisa de um pouco de privacidade. Luminous nunca ouviu essa palavra antes. Parece que essa amizade vai ser mais complicada do que ele esperava. Ele diz que quer ficar ao lado dela o tempo todo, o que é um pouco intenso, e como rei dos espíritos, isso pode ser um pouco difícil. Então, ele decide criar uma identidade humana para explicar sua presença sempre que eles se encontrarem.
Com a ajuda do sistema de portais mágicos, eles chegam de volta à capital do norte em pouco tempo. Uma frota inteira de empregados os espera, mas a pessoa que Aissa mais está ansiosa para ver é seu irmão Isis, que veio buscá-la. Apesar de sua agenda muito ocupada, ele é um irmão maravilhoso. Luminous parece particularmente curioso sobre o relacionamento entre os dois e pergunta se Aissa realmente gosta tanto dele. Claro que sim, ele é gentil, forte e insubstituível. Enquanto Luminous ainda tenta entender esse conceito de emoções humanas, ela corre para fora da carruagem para encontrar o homem do momento, que acaba de chegar a cavalo. Ele está tão animado em vê-la quanto ela nele, saltando de seu cavalo para dar-lhe um abraço. Ele fica feliz por vê-la bem após suas férias no sul e promete visitar a vila dele algum dia. Isis oferece-se para ir com ela até o palácio na carruagem, mas, a empregada não podia ver Luminous, mas isso significa que ele está invisível para todos? Aparentemente, não. Quando Isis abre a porta, sua expressão muda repentinamente. Ele exige uma explicação de Aissa, que ficou completamente sem palavras. Ele parece estar ficando irritado, então ela corre entre os dois e promete que é uma explicação perfeitamente razoável. Ela inventa uma história sobre esse cara ser o irmão de Lu e o chama de Rune. Ela garante a Isis que ele é um bom rapaz e diz que é uma boa razão para estarem juntos na carruagem, embora ela não diga qual. Querida, ela realmente precisa melhorar em mentir. Ela aguarda ansiosa pela resposta de seu irmão, mas ele parece não estar convencido. Ele parece achar que se apaixonaram em uma festa e agora Aissa trouxe-o para ser seu marido. Céus, isso é exatamente o que ela temia. Luminous observa enquanto a situação entre os irmãos se desenrola e, eventualmente, decide intervir. Ele se apresenta formalmente como Luminous, o que Isis toma como uma piada. Obviamente, ele não acredita que esse cara loiro aleatório seja realmente o rei dos espíritos da luz, então Luminous o faz acreditar que ele é algum tipo de sacerdote. O príncipe ainda está bastante suspeito, mas parece acreditar nisso. Isis, a contragosto, entra na carruagem, embora claramente não goste de ter o jovem viajando no mesmo veículo que sua irmã. Luminous se recusa a ir separado, e isso parece ser algo que vai acontecer frequentemente. Isis insiste em levar o convidado não convidado até o Templo da Luz, na esperança de se livrar dele. Pobre Aissa fica entre os dois durante toda a jornada e quase desmaia de estresse. Felizmente, os meninos ainda estão inteiros quando chegam. Aissa dá um adeus desconfortável a Luminous, querendo ser educada, mas sem revelar sua verdadeira identidade. Ela observa partir pela janela, enquanto Isis pede desculpas pela confusão anterior. No entanto, ele a adverte a não andar mais em carruagens com estranhos, o que, na verdade, é um bom conselho, mesmo que ele seja o deus da luz. Ele realmente não parece confiável, ou talvez seja apenas eu, ainda fico preso ao que ele disse antes. Apesar de ser um pouco dramático, Aissa percebe que seu irmão estava preocupado e pede desculpas por deixá-lo preocupado. Mesmo tendo garantido que ele era de confiança, Isis a faz jurar, em nome do deus da luz, que não se aproximará mais de Luminous. Isis, você não faz ideia do que está pedindo. Aissa obviamente recusa e não explica o motivo. Quando finalmente chegam ao palácio, ela tem uma enorme pilha de presentes trazidos de volta para sua família. Eles exageraram com a vila, então ela decidiu retribuir com várias coisinhas que a lembravam deles. Seus pais estão muito orgulhosos e animados por saberem que ela fez alguns amigos durante a viagem. Ela promete apresentá-los no próximo banquete, para que possam conhecer as garotas. Acontece que seus pais já ouviram falar sobre o que aconteceu no baile, então eles já têm uma boa ideia de quem esses amigos realmente são. Aissa estava um pouco preocupada se fez a coisa certa, considerando a responsabilidade que carrega como princesa, mas sua família está muito orgulhosa de como ela agiu. Eles realmente são uma família de conto de fadas. Algumas semanas se passam, com o verão agora a todo vapor, e está quase na hora de um dos maiores festivais do Império Elmer. Ironicamente, é um feriado dedicado ao Deus da Luz, pois é celebrado no dia mais longo do ano. Neste banquete, o grande sacerdote fará uma aparição, assim como um novo sacerdote que tem causado bastante alvoroço. Dizem que ele é tão poderoso que pode até se tornar o próximo Papa. Consegue adivinhar quem é? Sim, é Luminous. Agora ele está usando o nome que Aissa lhe deu, chamando-se Rune e fingindo ser um sacerdote para se encaixar no personagem que criou. Isso é uma loucura. Isso significa que ele passa o dia todo em templos rezando para si mesmo? Na verdade, ele também tira um tempo de sua agenda ocupada para visitar Aissa no palácio, totalmente sem aviso prévio, como sempre. Preocupada com os rumores que poderiam chegar aos ouvidos de Isis, a princesa pede às suas empregadas para saírem, para que ele possa parar de ficar na varanda como um espião.
Quando ele entra, Aissa o repreende, perguntando se ele realmente é o novo sacerdote sobre o qual todos estão falando. Ele parece surpreso por ela já ter descoberto. Como Aissa foi incumbida de organizar o banquete ao lado de sua mãe, ela já tinha a lista de convidados com antecedência. Acontece que Luminus nem mesmo tinha intenção de ser reconhecido, ele apenas demonstrou o poder da luz para um sacerdote por diversão, e acabaram pedindo que ele se juntasse a eles. Ele veio perguntar com que frequência poderiam se ver, querendo respeitar a privacidade de Aissa, mas esperando visitá-la a cada algumas semanas. Aissa concorda, mas obviamente espera que ele não continue aparecendo na varanda dela dessa forma. Ela também se desculpa pela rudeza de Isis na primeira vez que se encontraram. Nesse ponto, a princesa está começando a se perguntar por que o Rei dos Espíritos da Luz tem passado tanto tempo aqui na Terra, mas ele apenas diz que está curioso. Talvez seja entediante estar no mundo espiritual o tempo todo. Quando Lu acorda de sua soneca, ela leva um susto ao ver uma verdadeira divindade tomando chá no quarto delas. Ela fica tão empolgada por vê-lo no mundo físico que começa a fazer 1000 perguntas. Porém, a dúvida que estava há mais tempo na mente de Aissa é finalmente respondida quando o assunto dos seus sonhos vem à tona. Acontece que não era Luminus que ela estava vendo, ou pelo menos, não ainda. Ele de fato visita frequentemente aquele penhasco que ela viu, mas a cena que ela descreveu ainda não aconteceu. Luminus acha que talvez a combinação de suas energias tenha causado uma visão ou até uma profecia de um evento futuro. Essa é uma ideia meio maluca para se jogar nela de uma hora para outra. Aissa fica desesperada querendo uma explicação, mas como sabemos, Luminus não é exatamente o tipo de pessoa direta, e, justo quando ela está prestes a perguntar algo mais, seu irmão chega lá fora, se perguntando por que todas as empregadas estão lá fora. A chance de Isis não perceber o visitante não anunciado de Aissa é pequena. Aissa já descobriu que Luminus não assume uma forma humana, sua energia é tão forte que para ele não há distinção entre estar no mundo espiritual e no material, mas ela não quer correr o risco, considerando sua reação da última vez. Luminus se despede casualmente, saindo pela janela e desaparecendo, como quem faz isso todo dia. Seu irmão entra logo em seguida, perguntando por que ela queria ficar sozinha. Aissa desconversa, mas ele não está convencido. Acho que seus instintos como cavaleiro são muito aguçados, pois ele consegue perceber que alguém esteve ali. Unho. Ele só se acalma quando Aissa aponta para Lu e diz que estavam tomando chá juntas. Agora que a crise foi resolvida, os irmãos vão para a sala de jantar, onde estão programados para jantar com seus pais. Aissa desconfia que algo um pouco incomum será anunciado, já que seus pais geralmente estão ocupados demais para ter um jantar em família como esse. Isis dá uma pequena dica, sugerindo que pode haver uma surpresa planejada para o próximo banquete. Embora Isis esteja determinada a manter o segredo, ele é revelado quando chegam ao jantar. Seus pais decidiram que, neste banquete, a princesa Aissa fará sua estreia. Espera, sério? Mas ela tem apenas 14 anos. Aparentemente, neste império não é incomum que as debutantes se apresentem na alta sociedade tão cedo, além de Aissa estar desempenhando um papel importante. Parte do planejamento do evento, os pais de Aissa queriam que ela fosse a estrela da noite, mas ofereceram a opção de realizar o evento em outro dia, caso ela se sentisse desconfortável. Para Aissa, essa é uma decisão grande, pois debutar é algo muito importante. Depois de ser oficialmente apresentada à nobreza, ela poderá sair e se divertir com amigos, indo a compromissos acompanhada de um acompanhante. Além disso, como ela nunca teve a chance de debutar enquanto era lisa, esse evento se torna ainda mais especial. Claro que Aissa concorda e agradece aos pais pela oportunidade. Seu pai parece especialmente satisfeito e também anuncia que um novo sacerdote virá para abençoá-la no evento. Acho que todos já sabem quem será. Bem, como ela é a luz brilhante do Império Elmer, quem melhor para abençoá-la do que o próprio Deus da Luz? Isis terá uma grande surpresa quando ele aparecer. Agora, Aissa está mais animada do que nunca para o banquete de Midsommar, e sua mãe já está planejando sua roupa, afinal, é o seu grande dia e ela deve ser a garota mais bonita do Império. Após o jantar, o clima muda um pouco quando Isis e sua irmã passeiam pelos jardins. Depois de revelar o que aconteceu no baile do dirigível, ela pede a ele para investigar o artefato, especialmente se ele veio de fora do Império. Isis não tem certeza, mas parece provável, já que em Elmer artefatos foram proibidos por séculos, enquanto em Edimburgo eles têm sido passados secretamente de geração em geração. O professor da classe de espíritos, o feiticeiro que abordou Ashley, foi convidado de Edimburgo. Não é preciso ser um gênio para juntar os pontos. Infelizmente, eles não têm provas nem mais pistas para investigar, mas há uma pessoa que pode confirmar a origem do artefato.
Aissa decide convidá-la para o banquete de Midsommar para que possam fazer algumas perguntas sobre o professor feiticeiro que deu o bracelete a ela. Ela já planejava convidar suas amigas, mas agora que vai debutar, será ainda mais especial tê-las lá. No entanto, Aissa pede a Isis para manter tudo em segredo. Caso Ashley confirme o vínculo entre Edimburgo e o incidente, eles devem manter tudo em segredo. Ela não quer que Ashley sofra se isso se tornar público e também não quer alertar o Império Edimburgo sobre suas suspeitas, já que a tensão entre as duas nações está no auge desde o fim da trégua, após o envenenamento. O timing é essencial, então Aissa quer agir com cautela para obter o máximo de informações antes de agir. Parece que ela ainda não esqueceu seu plano de vingança. Isis comenta sobre como Aissa parece mais madura quando falam sobre esse tipo de coisa. Sua irmã lembra a ele que essa não é a primeira vida dela. Por isso, essa idade é tão importante, pois é a primeira vez, em qualquer uma das vidas dela, que ela vai completar 15 anos. Ela vai sobreviver a Lisa. Não consigo dizer se isso é empolgante ou triste. O clima de Isis fica tão sério que Aissa se preocupa que ele tenha descoberto algo mais em sua investigação do artefato. Ele diz que não há motivo para se preocupar, mas com aquele olhar. Eu adoro Isis, mas assim como sua irmã, ele não é o melhor mentiroso. Nos dias seguintes, Luminous visita a casa mais algumas vezes, o que faz Aissa mandar suas criadas saírem e dizendo que quer ficar sozinha. O pessoal da casa começa a achar que ela entrou na puberdade, se é que me entendem. Quando eles tocam nesse assunto com Aissa, ela fica toda envergonhada e diz que estão errados. Literalmente, segundos depois, sua família invade a sala e pergunta a mesma coisa. Vai sério, pessoal, não há privacidade nesse palácio? Aissa logo coloca as coisas no lugar, mas ninguém acredita nela. Quem diria que um encontro com Luminous causaria um rumor tão embaraçoso? Alguns dias depois, Aissa está afogada em vestidos, experimentando um estilo após o outro, enquanto as criadas e costureiras brigam sobre os modelos. Isso torna ainda mais difícil escolher, pois ela não quer tomar partido. Exausta, Aissa pede uma pausa, agradecida por uma xícara de chá gelado e um tempo para si mesma. Ela também recebe cartas de Rose, Chloe e Ashley, respondendo ao seu convite. A carta de Rose é tão tagarela quanto ela é na vida real, enquanto a de Chloe é tão educada como sempre. A de Ashley é um pouco mais séria, ela está se sentindo melhor, apesar de sua mãe cruel ainda ser maldosa. Ela já adivinhou que Aissa quer ouvir seu testemunho sobre o dia do baile e também tem algo que gostaria de discutir, algo que a tem incomodado desde então. Isso parece bem suspeito. Apesar da situação suspeita com Edimburgo, Aissa está realmente ansiosa para o banquete. Suas amigas estão vindo, assim como o grande sacerdote, seus discípulos e o próprio Deus da Luz. O que mais uma garota poderia pedir? Além disso, o fato de Luminous tê-la abençoado como uma candidata popular para se tornar a papa definitivamente chamará a atenção do Império Edimburgo. No dia seguinte, a família se encontra com o atual chefe dos sacerdotes para discutir a bênção, onde são formalmente apresentados a Luminous, ainda se fazendo passar por Rune. O pai de Aissa parece ter uma boa impressão desse jovem sacerdote, até que ele começa a responder de forma informal. Eita, assim não vai dar para ele ter uma boa carreira. Felizmente, ele se corrige a tempo, embora continue olhando para Aissa. Qualquer pessoa que estivesse observando de perto perceberia que há algo entre os dois. Isis está fazendo um bom trabalho controlando seu temperamento e está até impressionada com a habilidade de Luminous de se comunicar com os humanos. Nos últimos meses, a única pessoa com quem ele foi um pouco rude foi com Isis, e, bem, acho que não dá para culpá-lo por isso. Eles passam o resto da reunião discutindo os preparativos para o debutante, depois, fazem uma caminhada pelos jardins. Isis e Luminous têm outra interação tensa, onde o Deus da Luz o trata mais como uma criança do que como um príncipe herdeiro. Aissa observa nervosamente de trás, caminhando ao lado do chefe dos sacerdotes, que tem falado muito bem de Luminous o dia inteiro. Ele também está muito orgulhoso de Aissa, já que a conhece desde quando ela era uma criança e se sente honrado por tê-la visto crescer e se tornar uma jovem princesa talentosa e graciosa. Ele parece ser um velho simpático. Naquela noite, Aissa está sozinha em seu quarto tentando continuar os preparativos para o banquete, quando começa a ficar com sono. Sua cabeça começa a cair, mas antes que ela possa bater na mesa, Luminous aparece do nada e a segura. Ok. Será que sou só eu ou alguém mais está começando a achar que ele está sempre ao lado dela e só escolhe se mostrar de vez em quando? Aissa acorda repentinamente, corada, e a elogia pela forma como falou de maneira tão natural hoje. Aparentemente, ele apenas observou a maneira como ela interagiu com as pessoas e aprendeu rapidamente as regras da sociedade humana. Afinal, ele é um deus. De repente, ele pergunta se as pessoas que ele conheceu hoje são preciosas para Aissa.
Ele ficou especialmente surpreso de vê-la falando de forma tão calorosa com o chefe dos sacerdotes, mesmo ele não sendo da sua família. Embora tenha aprendido a falar, os relacionamentos humanos ainda são um mistério para o Rei dos Espíritos da Luz. No meio de uma conversa sobre amor e entes queridos, Luminous de repente comenta que ainda há alguma escuridão no coração de Aissa. Isso significa que ele pode ver a verdade sobre sua vida passada? Aissa fica tão surpresa que não sabe o que dizer. Luminous abandona o assunto e diz para ela dormir, dando-lhe um leve toque na testa. Isso foi uma bênção? Ele vai ter que praticar muito se não quiser que o banquete seja tão constrangedor. Na manhã seguinte, Aissa acorda praticamente radiante, provavelmente graças a Luminous. Ela também está se sentindo cheia de energia e alegria, embora não tenha esquecido o que ele disse na noite anterior. Felizmente, ela tem muitas distrações. É o dia de seu debut e ela ainda não escolheu o vestido. Ela não quer desapontar ninguém, então Aissa transfere a decisão para sua mãe, que está se arrumando nas câmaras reais. A princesa vê um vestido branco deslumbrante no canto do quarto, o vestido que sua mãe usou em seu próprio debut. Ah, seria um crime se ela não usasse esse vestido. Aissa fica curiosa e pergunta à mãe como foi aquele dia, tantos anos atrás. Quando ela era mais jovem, Iris vivia no norte, onde sempre estava frio e nevava. Ela escolheu um dia de verão para o evento, esperando sol e boa presença, mas adivinhem? Começou a chover. Ela ficou tão chateada que quase nenhum convidado apareceu, exceto o próprio príncipe herdeiro, que concordou em ser seu parceiro de dança e transformou todo o dia. Espera, ele não teria se casado nessa época? Não tenho certeza, as linhas do tempo não estão batendo aqui. Enfim, depois de ouvir essa história, Aissa decide que precisa usar o vestido, que ainda combina perfeitamente com seus olhos. E é isso por hoje, pessoal. O que acharam? Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte, assim saberemos que vocês querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Até a próxima!